Fala galera, mais um podcast do JJ Podcast. E antes de eu começar, eu quero dar um recado muito importante que tem a ver com a minha vida, né? Então, o que acontece com todo investidor arrependido? Ele diz assim, olha, eu gostaria de ter investido antes. E eu fui esse cara, né? Eu aprendi a colocar o meu dinheiro de maneira inteligente, investir esse dinheiro de uma maneira inteligente não faz muito tempo. Então, depois de eu ter ido para a minha vida adulta. Então, todo um investidor arrependido, ele diz uma coisa que eu sempre dizia, queria ter aprendido a investir o meu dinheiro antes e melhor. Mas hoje eu já invisto, e não só invisto, como eu quero indicar para vocês o lugar que eu invisto. Já tem um tempo que eu coloco meu dinheiro na XP, e não é muito complicado não, tá? Se você quiser aprender como você investe o seu dinheiro e preparar melhor o seu futuro, então você coloca o QR Code na tela aí, ó, aponta o teu telefone, é simples, é fácil, você pega hoje, você se cadastra, já coloca um pouco de dinheiro, R$100, com R$100, apenas R$100, você consegue fazer isso e consegue entrar para o mundo dos investimentos. Foi assim que eu comecei e foi com essa empresa que eu comecei. E hoje aqui no JJ Podcast estou falando para você também conhecer essa oportunidade para você se tornar um investidor, beleza? Então, coloca o QR Code na tela, vai lá que você vai curtir pra caramba. Boa! E hoje, no JJ Podcast, eu vou falar aqui com um cara, conexão baixada, deve ter alguma coisa naquela água lá. Tem. Não tem? Tem que ter. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Foi descoberto ainda criança em 2002, né? Você foi lá no programa do Raul Gil. Sim. 2005, apresentou o programa infantil Bom Dia e Companhia no SBT. Sim. Corrija se eu estiver errado, velhão. Certo. Aí, explodiu nacionalmente. Aí também entrou no mundo da música, dança pra caramba. Apresentou alguns programas no SBT, Pirâmide Premiada, Carrossel Animado, Sábado Animado. Aí, depois, em 2013, ainda deixou lá o SBT e foi fazer ainda programa de reality, foi pra Fazenda, participou do Show de Talentos, dança, depois trabalhou com chefe de cozinha, em programa de chefe de cozinha, dançou. Fiz tudo já. Veio da Baixada Santista, meu irmão, Yuji Tamashiro. É, bom demais. Tô bem feliz de estar aqui. Mas tá com quantos anos? 65 anos? Não, 30 anos. 4 de agosto. Fiz 30 e eu olho esse tanto de coisa. 1992. É, 92. Mas eu olho assim, é muita coisa. E aí as pessoas olham pra mim e falam, meu, esse moleque fez tanta coisa, ele é perdido. Mas não, é porque desde os 7 anos eu tô na televisão. Então tudo que eu fiz expandiu muito rápido, sabe? Digamos hoje na nossa linguagem, viralizou, né? Sim. Ah, o Will tá cantando sertanejo, viralizou. Mas, agora tá cantando pagode, viralizou. Mas é porque quando você é jovem é isso. Você quer, cada hora você inventa uma coisa pra fazer e vai e acontece, sabe? Sim. Então eu tenho muito orgulho da minha história. Eu vejo que cada momento aí vivido foi importante pra eu tomar decisões maiores hoje agora. Ô, meu irmão, eu sou de Santos, você é de São Vicente, e Sim. antes da gente começar o bate-papo, você tava falando lá de onde você... Vim. De onde você veio, do Gleba 2. Do Gleba. Olha aí, galera da Baixada, Gleba 2, né? Gleba, Parque das Bandeiras, Rio Negro, Rio Branco. Pra quem não conhece, imagina, Santos é mais a elite, né? Santos sempre teve mais contato com as coisas. São Vicente, o pessoal já fala que é São Vicelva, que é tipo, mano, bagulho mais afastado, mais periferia. Agora, se você mora na área continental de São Vicente, quem mora ali na área continental fala, eu vou pra São Vicente. Então, isso demonstra que é muito, muito longe da realidade, sabe? Eu tenho muito orgulho, porque foi ali que eu aprendi a cultura do hip hop, foi ali que eu tive o contato com a dança, com a competição, com os rachas, e foi ali que eu aprendi que a vida não é fácil, tá ligado? Uhum. Mas eu vim dali, como diversos outros talentos também. Cara, eu dei aula há muito tempo na Unisanta, em Santos. Sim. E aí eu tinha um aluno chamado Thiago Alexandre. E aí ele morava no Gleba 2. Daí ele falou, pô, professor, caramba, você fala umas coisas tão legais, pô, você incentiva tanta molecada de esporte, você não gostaria de dar uma palestra lá no meu bairro que assim, consequentemente, a mãe de um atleta meu de natação, mãe do Caio Leung, que é a Silvia Leung, era diretora da escola. Então, a Silvia e o Thiago se juntaram e falaram assim, pô, Joel, vem aqui na escola bater um papo com a galera. Eu falei, lógico.
Vamos aí. Onde que fica? Fica aqui e tal. Aí era no Gleba 2. Aí eu peguei o carro, fui andando, né? Saí de Santos, entrei em São Vicente, tinha pista, aí tal, tinha asfalto. Aí daqui a pouco eu continuava andando, aí tinha uma ponte. Aí depois tinha um negócio, comecei a ver um mato. Uma estrada com um monte de cruz. Um monte de cruz na estrada, porque era o povo que ia morrendo ali, já enterrava ali mesmo. Cara, aí eu comecei a sair assim no lugar que tinha prédio, depois eu fiquei, tinha asfalto e mato. Aí depois tinha mato e asfalto com pedra. Sim. Depois tinha pedra com areia. Sim. E eu não chegava, velho. Não chegava, é longe. Não chegava de jeito nenhum. É longe. Aí na hora eu entrei numa rua de areia. Sim. Aí depois entrei numa rua de areia, eu vou ficar pequena. Eu falei, cara, que horas que eu vou chegar nisso aqui? Aí eu cheguei no Gleba 2, uma escola. Sim. E, pô, o papo foi muito legal. Então, eu já fui lá de onde você saiu, cara. Lá eu vejo que sai muitos MCs também, sai uma galera tipo jogador, tem muita gente importante. Sai de lá o Narico. O Narico que corta o cabelo do Neymar, isso. E o cara que empresaria ele era meu dançarino e que me deu aula no Ser, que era a ONG que tirava a molecada da rua pra conhecer o hip hop. Então olha como é que as histórias se cruzam. O empresário do Narico era dançarino? Era professor da ONG que dava aula para as crianças carentes. E aí ele se tornou empresário do Narico porque ele já fazia turnê comigo pelo Brasil, que aí eu já tava famoso, e o Narico começou a despontar. E como ele já tinha essa experiência de me vender, de fazer esse lado de produtor e tal, falou, eu vou dar uma ajuda pro Narico, já que o Narico tá aqui e tá despontando. E aí os dois se juntaram e montaram o escritório, e, enfim, conseguiram montar, acho que barbearia em Paris, montou lá em São Vicente, enfim, aí crescendo curso pra caramba, pra você ver que realmente quando o cara tem uma visão assim, ele não foca no presente dele, ele foca que, tá pra acontecer, foi o que eu fiz, entende? Deu muito certo. Mas como é que tu foi descoberto, cara? Tu começou muito cedo. Eu comecei muito cedo. Como é que foi? Tu tava lá na comunidade? Foi assim. Tu tinha uma aptidão pra dança? Como é que foi isso? Foi assim. Eu nasci em Santos. Onde você nasceu em Santos? Eu acho que é Santa Casa. É Santa Casa, não é? Tem esse bairro? O hospital, né? Ah, tá, o hospital. É, o Hospital Santa Casa de Santos, né? Aí... Eu achando que é o bairro. Não, aí tem o tempo pra você... Falou. Tem um tempo pra você viajar quando criança, bebê, né? E aí o meu pai já tava no Japão trabalhando. Ah. Minha mãe só esperou esse tempinho e me levou pro Japão. E eu morei no Japão do 1 aos 5 anos de idade. Tá bom. E ali eu aprendi o português e o japonês junto, né? Quando eu chego e chego no Brasil e vou morar na Gleba, vou morar em periferia, eu tive um choque muito grande, mesmo tão novo. Tudo que eu falava, as pessoas me zoavam porque eu falava japonês ou eu falava português enrolado e o meu comportamento era totalmente diferente daqueles outros jovens, dos mais velhos mesmo. Meus tios, fala direito, moleque e tal. Aí eu fui criando um certo bloqueio assim dentro de mim. Eu falava, não, eu não faço... Não, eu sou o errado aqui dentro. Sim. Só tinha eu de japonês dentro da comunidade inteira. E aí eu fui crescendo dessa forma. Eu preciso encontrar algo para eu me destacar. E falar que eu também sou capaz de estar junto com eles, sabe? E eu acho que a arte foi o meu refúgio, assim. Foi onde eu falei assim, eu consigo me destacar. Sim. Eu consigo o meu espaço. E o que eu vejo... como eu era o único japonês numa comunidade, eu era diferente de todos, eu ia jogar bola e os moleques, japonês não sabe jogar bola. Eu ia mijar, vai mijar, piro pequeno. Eu ia não sei o que, era tudo 24 horas, eu era o diferente. E eu sempre ouvia aquela coisa assim, desde de novinho, né? Eu ficava vendo eles falando dos negros. Os negros têm um discurso que é o que eu vivo aqui. Porque eu sou o diferente. Todos os meus amigos de infância são negros. E eu era o único que era diferente. Então eu sofria um preconceito inverso. Porque eu vivia ali dentro. Quem era o diferente era eu. E o que eu pensei? Vou aprender o hip hop. Vou aprender a dançar. Porque assim eles vão me respeitar. E aí eu comecei a participar de racha, sabe? Festinhas que tem matinê e tal. Comecei a dançar, comecei a me destacar um pouco mais. Até que eles começaram a me chamar de japanego. E aí eu fui aceito. Mas mesmo assim, eu olhava pra um lado, olhava pro outro, eu falava, mano, eu sou diferente, tá ligado? Tem alguma coisa, não tá encaixando muito bem. E uma dessas minhas apresentações,
teve uma apresentação no Horto Municipal de Santos, Aham. Festa da Uva. E eu fui cantar lá na Festa da Uva. Tu tinha quantos anos Cantar, dublar, eu tinha uns 7 anos, 8 anos. aí? Caraca. E aí, Novinho. e aí eu fui, cantei, e tinha uma mulher chamada Maria José, que era da Praia Grande, pegava as crianças ali da Baixada e levava pro Raul Gil. E ela falou, menino, você tem muito talento. Você quer ir pro Raul Gil? Aí eu falei, nossa, lógico, é agora. Uhum. E aí, eu fui fazer o teste. Primeiro teste animadão, já era maior sacrifício subir a serra. Subir a serra era um evento, nossa, vamos pra São Paulo, meu Deus, nossa, vai dar certo e tal. Cheguei pra fazer o teste, eles olharam assim e falaram, você é japonês, engraçadinho e tal, mas você tem que aprender a interagir com a câmera. Não tá pronto ainda. Aí eu, caramba, não acredito. Desci. Cheguei em casa, coloquei 3 copos e comecei a falar com a câmera. Oi, tudo bem? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Voltei na outra semana, porque sempre tinha van subindo pra Toda fazer semana. teste. Toda semana. Subi. Aí, de novo, o Aranda, falecido Aranda. Agora você tem que aprender a interagir com o público. Imagina que tem um público e você canta, você dança, você tem que interagir com o público. Não tem que cantar olhando pra baixo. Aí peguei e assim foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 9º teste, eu subi e passei. Nessa que eu passei, aí eu fiquei 2 anos sem perder nenhuma competição. Mas Foi aí assim que iniciou. Mas você passou no Raul No Gil, teste. No teste. que fazia o quê? Era teste pra quê? Pra você fazer suas apresentações no programa do Raul Gil. Calouro, né? Entendi. Programa de calouro. Tem até hoje no programa do Raul Gil. Mas pra isso, era tipo umas filas enormes, assim. Mas que aí o Raul passava Gil- aí tinha um programa de calor no Raul Gil Isso. que você mostrava uma aptidão. Eu podia cantar, eu podia dublar os outros artistas, eu podia Você fazer tinha um o que eu tempo ali pra você... um tempo pra eu fazer minhas apresentações. E eu dublava Mamonas Assassinas, eu dublava Charlie Brown Jr., Detonauta, CPM 22, eram as bandas que estavam na época Sim. estouradas, entendeu? E foi assim que eu iniciei. Toda semana eu tinha que trazer uma apresentação diferente. Pô, esses dias eu tava em São Paulo, aí eu e minha esposa, a gente foi no escritório do amigo meu, desci pra pegar meu carro, quem aparece, velho? Badawi. Badawi. E eu, fanzaço do cara. Nossa, a baixada era inteira. Inteira. Nossa. Aí ele tava assim pra pegar o carro, assim, eu, fanzaço, eu falei, Larissa, porra, Badawi, cara, vocalista do CPM. É. Aí ele tava assim de boa, eu falei, ô meu, sou mó teu fã, velho. Cantei várias músicas todas, ele, ô, valeu. Badawi chegava em Santos, lotava ali, que é a Lotava. capital, né? Qual que é? Antigamente não era capital o nome. Brise? Era na Brise. Eu já lotei na Brise ali da matinê. É? Ixi. Lotava ali, nossa, era a Brise. Aí tinha outra balada também na Praia Grande, no centro de alimentação ali na Praia Grande. Que é, enfim, as baladas lá da Baixada Pelicanos, a Mob Dick. Ixi, eu mano. lembro de tudo. Abraço aí pra galera da Noite de Santos, meu. E, ô Yudi, pô, mas e teus pais, né? Apoiaram? Apoiaram. Pô, você era muito moleque, pô. Muito. 7 aninhos já subindo pra Sampa. Mas até nessa fase, meus pais ainda tinham o emprego deles. Minha mãe era professora e depois montou uma escolinha infantil. Meu pai era feirante. E só que quando eu assino o contrato com o SBT, começa a ficar mais pesado, porque a rotina de gravação era muito intensa. E assim, eu precisava do apoio dos meus pais 24 horas, né? E o que eu já estava começando a ganhar no SBT, não fazia sentido meus pais continuarem trabalhando na feira ou professora do estado, sabe? E aí foi quando eles saíram do emprego e começaram a me apoiar. Porque as pessoas colocam ali, você tá trabalhando na televisão, mas não é só aquilo. Você tem que fazer evento, você tem que gravar merchan, você tem que ter reunião, Sim. tem diversas coisas. E o programa Bom Dia e Companhia começou como gravado. Mas eu tinha que decorar muito texto, muito. E eu entendi o processo hoje, né? Eu entendo o que o Silvio fez comigo e com a Priscila. Por quê? Ele colocou o programa para iniciar como gravado. Então, tinha as histórias do Baú da Felicidade. Era uma vez o príncipe e o mendigo não sei o que, não sei o que. Então eu tinha que decorar 6 textos dessa grossura aqui e eu não podia errar, porque ele não queria que o programa fosse gravado, fosse editado. Então eu começava
contando uma história. Se eu errasse no final do programa, eu tinha que voltar tudo, iniciar novamente a gravação. Sim. E assim ia, durava 3, 4, 6 horas de gravação direto pra contar as histórias. E era muito cansativo, muito. Só que depois de 2 anos nesse ritmo, eu passei a decorar muito rápido. E depois de 2 anos, o Silvio Santos me chama no camarim pra conversar com ele. Sim. E ele perguntou, vocês estão decorando rápido os textos? Eu falei, caramba, Silvio, eu vou fazer prova de escola, os professores acham que eu tô colando, porque a mesma palavra que tá no livro, eu coloco na resposta da prova. Aí ele, muito bom, então estão decorando bem, estamos decorando. Então a partir de amanhã o programa vai ser ao vivo e vocês vão interagir com as crianças e vão aprender a improvisar. Uau. Aí eu falei assim, tá bom, não entendi muito bem, né? E aí eu fui, no dia seguinte, apresentar o Bom Dia e Companhia já ao vivo, que tinha uma brincadeira, tinha a roleta, tinha os merchants e tinha a ligação, que a gente conversava com as crianças. Essa era muito boa, essa parte. Foi. E aí eu ali apresentando... E eu decorava muito fácil, mas no improviso, você trabalhar com criança é mais difícil, porque você nunca sabe o que vai vir da criança. É sempre muito... veio uma piada, será que eu posso soltar? Será que eu não posso soltar? Porque eu tô lidando com criança. Então era uma mina, sabe? Sim. E aí eu comecei a apresentar ali, improvisando. O Silvio Santos chama de novo a gente no camarim e fala, tá muito bom. Tô gostando. Mas eu quero mais animação e eu quero mais a sua verdade. Falei, como assim a minha verdade? Ele falou, eu não quero 2 crianças falando como adulto, um programa. Eu quero 2 crianças conversando com outras crianças e falando como criança. Uhum. Mas eu quero a verdade de vocês. Não tá suando verdade, vocês estão muito preocupados. Eu quero a verdade de vocês. Aí eu, caramba. Quantos anos você tinha nessa época? Aí eu já tava com uns 14. Aí eu, cara, minha verdade, meu. Não tô entendendo esse negócio. O Silvio tá ficando loucão, mano. Minha verdade. E eu saí do camarim dele com esse pensamento. Quando eu desço a serra, eu já tava morando na praia, ali na Biquinha. Aí quando eu desço na minha rua, CRT, comando da rua do tráfico, os moleques andando de skate, aí os moleques cuidando da boca, e aí era a época já do celular V3, já tocando um funk e tal. Aí eu olho pra um lado, olho pro outro, falo assim, mano, essa daqui é a minha realidade. É isso que eu vivo. Eu passo um tempo em São Paulo na elite, mas essa é a minha realidade. Eu vivo isso daqui. Entendi o que o Silvio tava falando, a minha verdade. Aí no dia seguinte, eu vou dormir com essa informação. Quando eu acordo, vou apresentar o Bom Dia e Companhia, tinha o telefone pra discar. E aí eu inicio falando assim, e agora que eu vou botar minha verdade? Aí eu fiz, 40028922, é o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2. Aí eu fiz o funk. Nessa que eu fiz o funk, a audiência subiu, a venda dos merchants começaram a subir. Todo lugar que eu ia na rua, as pessoas iam cantando funk. Aí eu falei assim, eu entendi. Essa é a minha verdade, mas não era só a minha verdade, era a verdade de milhares de brasileiros que não tinham TV a cabo, que viviam a mesma coisa que eu vivia, que os pais iam trabalhar, a mãe era diarista, ia trabalhar na casa... E a única companhia daquele menino era eu. E quando eu solto um funk ali naquele momento... Eu me conectei com aquele moleque. Irado. Aí eu falei assim, caramba, o Silvio realmente me preparou pra tudo. Eu aprendi a decorar, qualquer informação que davam pra mim, pra eu apresentar um programa, eu decorava. Eu aprendi a improvisar e aprendi a colocar minha verdade na hora certa, sabe? Então, se as pessoas virarem pra mim e falarem, qual que é o segredo da comunicação? Pra mim deu certo essas 3 informações. Foi um processo, foi um longo processo, mas que eu tive um resultado e hoje eu me sinto preparado para encarar um programa ou me comunicar com outras pessoas, eu não me abalo, sabe? Sim. Então, eu acho que o tempo inteiro ele foi me preparando para isso, né? Cara, e você, nessa época, teus pais já trabalhavam meio como seus, sei lá, empresários, vamos dizer assim. Quando foi que você ganhou o seu primeiro dinheiro que você falou, pô, peraí, esse negócio aqui é sério? Qual foi a mudança, assim? Não é mais uma brincadeira, é uma brincadeira que dá grana. Ô, João, depois que eu entrei no SBT, eu demorei uns 2 anos. Em 2 anos, ali na parte de gravado, eu ganhava R$2.000 só.
Só que depois, quando entrou no ao vivo, os merchants cresceram. O Celso Portiolli entrou como nosso empresário e começou a cobrar porcentagem em cada merchan que fechava. Só que a gente fechava 6 merchants por dia, entende? E não tinha concorrente. Não tinha outro infantil. Como é que é fechar 6 merchan por dia? Como assim? Eu apresentava 6 merchants por dia. Ah, você fazia 6 na ativações. Grade. Você acabou de fazer da XT, né? XP. XP. Ok, eu fazia 6 dessa. Fazia 6 dessa. Entende? Só que o Silvio foi muito ligeiro. O que ele fez? Olha que louco. Quando ele sentiu que tava dando muito retorno, o Bom Dia e Companhia, pra ele não perder os outros clientes, ele falou assim, eu vou ter que dar um jeito. Entende? Porque nós temos a Barbie e nós temos a Suzy. As duas querem entrar no programa. Certo. Só que você olha pra um lado, olha pro outro, não tem outro infantil no Brasil. O único infantil que tinha era a Xuxa. E a gente ganhava da Xuxa. Sim. E a TV Globinho. Aí a Globo foi e tirou do ar porque a gente ganhava todo dia. Então o Silvio virou e falou assim, o tempo de eu preparar outros jovens, ou outras crianças, eu vou perder muito dinheiro. Então eu vou, ao invés de preparar outra equipe, eu vou separar. Vou transformar o mesmo programa em 2 programas. E aí todo mundo do comercial da SBT falou, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele falou, as pessoas não estão interessadas se vai dar certo ou não. Elas querem divulgar. Elas querem um tempo ali, certo. Entendeu? E a gente não vai perder audiência por causa disso e também a gente não pode perder esses patrocinadores. Comercial, não vai dar certo, não vai dar certo. O que ele fez? 7 horas da manhã eu iniciava o programa. Bom dia, gente. Tá começando o Carrossel Animado. E aqui nós temos essa brincadeira, nós temos essa roleta, somos esses apresentadores e nós temos a Suzy. A Suzy é maravilhosa, gente. É linda demais a boneca Suzy. Nós temos a Miniskin é maravilhosa e tal. Dava 9 horas da manhã, a gente... Gente, tá acabando o Carrossel Animado. Beijo. Tchau. Entrava no comercial. Quando eu voltava do comercial, era o mesmo cenário, os mesmos apresentadores, o mesmo programa, só que eu entrava falando assim, bom, gente, agora nós temos essa Barbie. A Barbie é maravilhosa, é linda demais e tal. E agora nós temos a Pepsi. Ó, a Pepsi é não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mano, foi surreal. Porque aí ele conseguiu colocar 6 merchants no Carrossel e 6 merchants no Bom Dia e Companhia. Ele triplicou. Gênio. Aí o que aconteceu? Ele virou e falou assim, a máquina tá na nossa mão. Esse moleque aí é conhecido com o quê? O moleque do PlayStation? Ah, tá, beleza. As pessoas não querem saber se é PlayStation ou não. Elas querem ganhar o prêmio do Bom Dia e Companhia. Elas querem ganhar o prêmio da mão desse menino, desse japonês aí. Vê aí quanto que custa pra fabricar videogame. Ah, tem uma leva aí, tem uma carga que chegou, que era da Dynavision, da Dynacon. Tá parado lá. Aí tá bom. Então bota o moleque pra apresentar o programa, ao invés dele falar do PlayStation, fala, vocês vão ganhar o videogame que é quase um PlayStation. Mano, entramos no ar, a criançada ligando. Você quer ganhar o quê? Ah, eu quero um quase PlayStation, Yudi, quase PlayStation. Mano, vendeu a rodo quase PlayStation. Sim. Tipo, foi demais, assim. Essas coisas eu fui aprendendo com o Silvio, que eu falava assim, mano, não é possível. E eram coisas que o comercial mesmo não acreditava, sabe? Ah, não, vamos pedir um apoio pra PlayStation. Ele não vai pedir o apoio. Não vai ter apoio. A gente vai comprar. Mas por quê, Silvio? Vocês vão entender o porquê. Aí o programa, pum, no ar. Silvio, estamos gastando muito. Não, vocês vão entender. Daqui a pouco vocês vão entender. Daqui a pouco, ligação, e-mail chegando, gente reclamando. Não tá chegando o meu PlayStation, não tá chegando o PlayStation, não tá chegando o PlayStation. Então, infelizmente, o SBT só fez a compra pro site tal. Então, a reclamação ou processar vai ter que processar a empresa tal. Essa não é a nossa responsabilidade. Aí o comercial, nossa, a gente ia ficar com essa bucha, meu. Aí são várias coisas que eu vivendo ali dentro, que eu falava, mano, caramba. Cara visionário. Visionário, tem cara timing. Velhão, sabe? Tipo, todo mundo, muitos até tiravam sarro, não sabe o que tá fazendo. De repente, bum, acontecia. Eu falava, meu, o velho é zica mesmo, tá ligado? Não, é sério, Joel. É tipo, são coisas e outra. E foi nessa época aí que você ganhou grana legal mesmo. Com 16 eu comprei minha casa. Uau!
Caraca, Yudi. 16. E eu me lembro muito bem porque... Lembra daquele programa do Gugu que ele invadia a casa dos artistas? Lembro. Aí eu... Mano, isso daí é muito forte. Olha que forte, ó. Eu era bem novinho e aí eu morava numa casa que era um quarto, assim, e aí, tipo, ficava meu pai e minha mãe na cama de casal e a cama de solteiro era do lado, assim, no mesmo quarto. E eu dormia abraçado com a minha irmã. E quando chegava o Domingo Legal, a nossa felicidade era deitar todo mundo junto em família e ficar assistindo. Ficar assistindo aqueles programas. E eu ali deitado, eu falava, um dia eu vou conseguir uma casa dessa, sabe? Um dia, nossa, caramba, e impossível, eu nunca tinha nem visto uma casa dessa na Baixada Santista. Sim. Eu nunca tinha visto lá em São Vicente. Cara, essa casa é impossível de ter. Mas eu tinha aquela confiança, sabe? Tipo, Deus realmente falando, ó, você tá vendo isso? É isso que eu vou te dar. E eu com aquela fé... Até que o Celso Portiolli me chama pra ter uma reunião aqui em Alphaville. Vim pra reunião e aí foi quando eu conheci Alphaville. Eu falei, meu Deus, olha, essas casas existem mesmo. Que louco e tal. Eu falei, e eu continuei com aquele pensamento, eu vou comprar uma casa aqui, eu vou comprar uma casa aqui. Comprei essa casa, bem novinho. Depois de anos... A casa que você olhava... A casa que eu olhava. Depois de anos, quem vai na minha casa? O Celso Portiolli. Uau. E eu falei, eu fiquei emocionado já. Eu falei, Celso, consegui a casa. Celso, há muitos anos atrás eu vim aqui, sonhei e tal, e agora você vindo aqui na minha casa, pô, é uma felicidade que transborda assim dentro do meu peito. Então, não foi pela casa, mas foi por entender que é possível. Sim. Quando a gente sonha, sabe? É possível, acontece. Eu tive grandes exemplos perto de mim. E são pessoas visionárias, são pessoas que sempre sonharam e nunca deixaram de sonhar, sabe? E em um certo momento da minha vida, eu deixei de sonhar, porque eu achei que eu tinha conquistado tudo que eu já tinha colocado de meta, sabe? E aí foi quando eu parei no tempo, foi quando eu perdi muitas coisas. Só que agora, através da minha conversão, através das coisas fluindo, voltou meu propósito de vida, o meu chamado, essa vontade de crescer surgiu novamente dentro de mim, sabe? Por isso que eu acho que é muito importante a gente correr e tal, mas a gente tem que estar com o lado espiritual muito fortalecido, porque era o que eu tinha. E principalmente quando as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, não vai dar certo, tipo, ele é muito diferente, como é que a gente vai colocar ele numa novela? Não tem personagem pra japonês. Como é que vai colocar num comercial? Não tem. E eu nunca fiz novela e nunca fiz comercial, porque não tinha espaço mesmo. Só que Deus foi tão bom que me colocou logo pra ser o apresentador, o âncora do programa, né? Então são histórias assim que eu escuto hoje muita gente falando, né? Qual que foi seu primeiro milhão? Eu não sei qual que foi meu primeiro milhão, sabe? Porque eu comecei a ganhar dinheiro muito novo. Tipo, sempre foi muito normal. E assim, as mesas que eu me sentei a vida inteira, se você pegar quando eu era novo, eu escutava o Justus, o Portiolli, Carlos Alberto, no Jequitimar, eu criança chatão, não queria ouvir ninguém que tava ali, que eu era fã do Marcos Mion, que eu queria estar na MTV, não no SBT. Sim. E uma mesa só dos caras que eu olhava e falava, esses caras velho, chatão, ficar trocando ideia aqui e tal. E eles falando... chato. E eles falando, eu quero me aposentar e viver como classe média nos Estados Unidos. Nenhum desses se aposentou até hoje, tá ligado? Mas, tipo... Eu fui criado dentro desse meio. Então, tipo, quando as pessoas falam, qual que foi seu primeiro milhão? Eu sei o quanto que eu gastei, o quanto que eu perdi e a merda que eu fiquei, tá ligado? E depois eu consegui recuperar tudo novamente. Mas esse papo de qual que foi o seu primeiro milhão, quando você começa a ganhar muito dinheiro, você perde a noção. Sim. E eu, em 2005, a gente tá falando de 2005. Em 2005 eu ganhava 90 mil por mês. Isso só salário. Quanto que seria em 2022 noventão, né, cara? 90 mil, isso mês, né? Mês. Mês, assim, eu não sei. Também não sei, não. E o mais inacreditável, eu perdi tudo. Você era muito milionário. Você era multimilionário. Pô, tá louco. Você fazia... Cara, você fazia 1 milhão ano. Naquela época. Não, fazia Naquela época. Fazia. Papo de entrar na BMW, tirar a BM assim, do jeito que eu queria e dar PT
Na semana que vem, na semana seguinte, tá sem carro de novo. Papo de chegar na balada e gastar o dinheiro que tinha e depois eu sabia que Ia fazer de novo. show ia fazer de novo. Só que chegou uma hora que não fazia mais. E aí que você começa... E agora? E agora? Aí esse papo aí da XP que você tá falando é o que hoje eu faço. Entendeu? Galera, é o seguinte, o papo tá animal aqui com o Yudi, e eu parei aqui rapidinho pra te dar um lembrete, né? A gente tá falando sobre carreira, a gente tá falando sobre dinheiro, e a importância de você lidar bem com o seu dinheiro. E em muitos momentos da minha vida eu não sabia o que fazer com o dinheiro, e eu utilizei uma ferramenta para aplicar o meu dinheiro, e ao aplicar esse dinheiro eu virei um investidor. E é mais fácil do que a gente pensa, é mais simples do que a gente pensa. Eu sou cliente da XP e eu quero falar da XP. Já tem um tempo que eu sou cliente da XP, sou parceiro da galera, e eu entendi que de uma maneira simples você pode se cadastrar, aplicar dinheiro e depois colocar o seu dinheiro para trabalhar para você no longo prazo. Com R$100 você consegue fazer isso. Então aqui, ó, você coloca aqui o QR Code na tela, cadastra, coloca lá o seu nome, coloca lá todas as suas informações e a partir de R$100 você vira investidor. É fácil, faça isso. E se você cadastrou e ainda não colocou, também coloca dinheiro, que é mais fácil, tanto para você quanto para sua família. Beleza? É isso aí. Qual foi o momento... Não, antes. Cara, você ganhou dinheiro muito cedo, muito talentoso, entrou, conviveu, você foi o front de um programa, porra, que era recorde de audiência, líder de audiência, ganhou dinheiro, mudou tua vida, mudou a vida da tua família, ganhou dinheiro cedo. E Fale cedo. isso aí que eu quero saber. Você chegou, o que te tirou de lá, voltando atrás, olhando pra trás, assim... Por que você faliu cedo? Onde foi que você se perdeu? Onde foi que teve um golpe aí que te pegou desprevenido? Ou era uma coisa que você fazia e as pessoas te falavam assim, Yudi, cara, presta atenção, se continuar desse jeito vai dar ruim, velho. E você não deu atenção, você não deu ouvidos. Sabe por quê, cara? Aqui muita gente assiste e vê esse podcast. Muita. Cara, Sim. a gente é o terceiro maior podcast do Brasil, cara. Pra você Sim. ter uma ideia. Então é estouradaço. Sim. Então, muito provavelmente o que você vai falar vai tocar o coração de muita gente que tá passando por isso. Sim. Desde aquela que, putz, será que eu consigo mesmo? Que você falou, dá pra conseguir. Até aquela que talvez esteja na crista da onda ou começou a ganhar seu primeiro dinheiro, mas não tá tomando conta ou tomando cuidado com coisas que pode, de um dia para outro, perder, né, cara? Então, eu queria que você contasse isso. Eu já vi vários cortes teus. Sim. O quanto você... Porra, você abre o jogo, velho. Você fala honestamente. Sim. Você tá tão bem resolvido que você abre o verbo, né? E você sempre se emociona e tal. Sim. Então conta um pouco dessa história, o que aconteceu, onde que foi a dificuldade, o que você teve que fazer, por onde que você passou, mentalmente, espiritualmente, financeiramente. Eu vou abrir o coração Por favor. de verdade. Eu agradeço. De verdade mesmo. Joel, quando a gente vem de baixo, assim, de periferia, quando a gente olha para um lado, olha para o outro, fala, cara, eu não tenho nenhuma referência para me ajudar no meio desse caminho, para chegar onde eu quero chegar, Sim. sabe? Sou eu e sou eu. Sim. E pronto, acabou, entendeu? Então a gente se apega muito na fé, sabe? E foi o que eu fiz. Mesmo sem conhecer a Deus, eu já tinha uma fé muito grande. Eu sabia que tinha algo maior cuidando da minha vida, sabe? E eu olhava, assim, os caras bem próximos a mim, eu olhava e falava, cara, o que o Ratinho fez pra chegar onde ele chegou? O que o Silvio Santos fez pra chegar onde ele chegou? E eu entendi que é de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, sabe? A gente não pode desistir. É o método Kaizen, né? Melhoria De pouquinho em contínua. pouquinho, exatamente. A gente chega lá. Meu pai me ensinou muito isso. Só que tem uma coisa que eu aprendi também, que viva de forma feliz cada momento. Chegou um momento da minha vida que eu conquistei tudo que eu queria conquistar, que era casa, que era fama, que era mulheres, que era, enfim, tudo que um jovem olha e fala, nossa, eu queria viver isso, eu vivi. De forma intensa. Só que mesmo assim, eu não conseguia ver felicidade nisso mais. Porque tudo perde a graça, Sim, certo? Há pouco tempo atrás, você dava aula lá em Santos. sim. Você sabia do seu potencial, mas ninguém, tipo... Ah, é o Joel, tá sonhando, vai conseguir, vai lá. E aí você sonha um dia, caramba, eu vou me conectar com pessoas que têm a mesma visão, um dia eu vou ter um escritório, vou ter um espaço, vou ter voz. Aí quando você conquista, você olha pra um lado, olha pro outro e fala, cara, os caras também têm a mesma coisa que eu. Não, eu quero mais. Tá louco?
Eu vou agora pra política. Eu vou agora... Chega um momento que você tem que conquistar outra coisa, porque senão sua vida perde sentido. Sim. E eu cheguei nesse limite, entende? Eu cheguei, caramba, eu preciso ter essa felicidade dentro de mim, entende? E aí foi quando eu me perdi. Falei, não, eu não tô feliz mais. Não tô feliz. Eu não sei qual que é o meu propósito de vida. Pra que eu vivi tudo isso agora pra morrer na praia? Não sei pra onde eu vou. Isso é muito real, porque as pessoas chegam e falam, ah, mas é porque você não lembra o que você passou. Ah, você agora tá menosprezando o que você conquistou. Não, mano. Não. Tá bom. Quantos amigos meus aqui em Alphaville, que eu desde pequenininho, que eu entro na casa, oi tio, tudo bem? Chamo até hoje de tio e tal, hoje o cara é prefeito, o cara é não sei o quê, que tem jato, tem tal, mas aquele jato que ele tá ali dentro, com a mulher dele, que a mulher dele sabe que ele traiu ela, é o pior lugar da vida dele, mano. Entendi. É o pior lugar da vida dele, eu vivia isso. Eu tava dentro da minha casa, numa casa de milhões, e dentro onde meus pais me olhavam e falavam assim, o que esse menino tá fazendo? Eu já não era mais felicidade pra minha família. Quando eu perco a minha base, quando eu perco a felicidade daqueles que me cercam e eu perco a minha referência de valores, eu perdi tudo. Mas eu perdi por quê? Aí tá a resposta, Joel. A gente sempre quer culpar o nosso passado das nossas atitudes presentes. Como? Eu perdi a infância. Perdi. Eu só trabalhei de segunda a segunda. A minha adolescência, perdi também. Só que era só inverter. Eu não perdi, eu investi. Porque quantos hoje, com 30 anos, têm a capacidade de falar assim, eu vou me aposentar? Nenhum. Sim. Não é? Sim. A vida que eu levei, só eu levei. As experiências que eu tive com grandes comunicadores, ninguém vai ter mais. O Silvio não vai ensinar mais ninguém, a Hebe não vai ensinar mais ninguém, eu tive algo único, entende? Então eu só troquei. Eu falei assim, o que passou, passou. Eu preciso ser feliz com a vida que eu tô levando hoje. Eu preciso valorizar o hoje e me preparar para amanhã, pra próxima geração. Certo. Entende? Quando isso virou na minha cabeça e eu entendi isso como forma de bênção, que tudo que eu tinha vivido tinha um propósito, fez sentido. Qual que é o meu propósito de vida? Eu encontrei o meu. 10 anos apresentando um programa infantil, entrando todos os dias na casa de milhares de brasileiros, tendo intimidade com esses garotos e essas garotas. É pra falar, o dinheiro não vai trazer felicidade por completo. Ele traz uma parte, ele te dá uma segurança, mas completo somente a presença de Deus. Somente a fé, todos os dias você alimentando o seu espiritual, agradecendo, porque quando você agradece, automaticamente sua cabeça fala assim, pô, eu tô tendo coisa, tô sendo abençoado, entende? E é dessa forma, quando eu encarei dessa forma e falei assim, pô, o que eu vivi é uma arma pra eu ajudar as outras pessoas também, entende? Quando meu pai faleceu, eu sofri demais, Joel. Demais, demais. Foi um sofrimento que aperta até hoje. Mas eu entendi, eu troquei essa história. Quando eu entro ali, eu vejo o corpo do meu pai numa mesa, e eu falo, a vida se resume a isso? Um saco preto? É isso que a vida é? Porque a nossa vida é assim, mano. Uma hora o Pablo vai partir, outra hora o Kaiser vai partir, outra hora é você, e é um saco preto que vai ser a nossa embalagem. Entende? Foi ali que eu entendi, eu tenho mais que fazer aqui na Terra, eu preciso fazer com que as pessoas entendam que nós não somos um corpo vivendo dentro do espírito, nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo, que logo, logo a gente vai voltar, entende? Agora, se a gente não deixar um legado e deixar um sentido para as outras gerações, não faz sentido a sua vida, entende? Quando eu entendi isso, eu encarei a minha vida de uma forma assim, eu tô sempre em combate. E se tem algo que eu aprendi na vida que eu amo, é batalhar. Que eu amo, eu sou muito competitivo. Eu amo competição, porque é isso que... Mas não competição com os outros, competição comigo mesmo. Entende? Todos os dias acordando eu tenho mais pra dar, eu posso mais, eu consigo mais. E assim foi a minha vida inteira. Só que no momento eu queria aproveitar o passado, sendo que o passado já foi, meu. Esses dias uma mulher mais nova que eu, mas ela já tava com uma filha de 10 anos, sentou na minha frente e começou a falar, minha vida tá arregaçada. Eu falei, sabe por que tá arregaçada?
Porque você já tem uma idade e você quer viver seus 18 anos achando que você vai aproveitar. Não, você tá numa nova fase. Você tem uma filha. A sua felicidade vai trocar. A sua felicidade vai vir quando você vê a felicidade da sua filha. Não queira viver já passou. Eu não sou mais criança. Sabe o que eu fiz na minha casa? A minha casa, na minha sala, eu montei uma pista de skate. Eu grafitei a casa inteira. A iluminação da minha casa era de balada. Por quê? Eu queria viver a infância que eu não tinha vivido. Só que quando eu entendi, já passou, Yudi, viva agora. Tem mais coisas pra você viver. Com a cabeça que você tem, você vai buscar nova felicidade, você vai conseguir viver coisas diferentes. E foi isso que aconteceu na minha vida. De repente, eu me encontro, olho pra um lado, olho pro outro e falo, meu pai não morreu em vão, não. Boa. Foi uma chave. Uma chave que Deus me entregou pra falar assim, ó, eu tô abrindo essa sua ferida aqui e agora eu vou te falar, só Deus vai preencher esse vazio, só Deus vai te trazer a felicidade que trouxe pra mim. Agora fica aí com essa chave. Tranca e o relacionamento você começa com Deus, entende? Foi isso que eu fiz, Joel. Foi isso. E todas as decisões que eu tomei dali pra frente mudaram a minha vida. Eu tinha uma empresa de marketing digital com 2 sócios, eu captava cliente, colocava ali e eles desenvolviam o trabalho, eu só trazia meus amigos que têm empresas. Tal. E eu ali dentro, ok, beleza, isso faz sentido pra mim? Não sei, não toca tão profundo o meu coração. Mas beleza, tá dando dinheiro? Vamos continuar. Fui contratado pela Ubisoft. A maior empresa de game do mundo. Eu apresentando o Campeonato Mundial de Rainbow Six. Faz sentido? O moleque do PlayStation, não faz sentido. Eu não fui levantado só pra isso, sabe? Não é isso que eu tenho pra fazer. Gamer, tem gente mais capacitada pra isso, tem gente que vive isso, que vai conseguir trazer retornos maiores do que eu. Então eu saio. Empresa de marketing digital? Eu saio, tem pessoas mais capacitadas pra isso. E eu fiquei assim, ó, Joel, falando, e agora? O que eu vou fazer? Mas Deus vai fazer. Deus vai entregar alguma coisa pra minha vida. E eu fiquei. O que eu tenho de reserva aqui no banco pra eu continuar aí pagando minhas contas antes que eu entre em desespero? Não deu nem tempo, Joel. Fui pros Estados Unidos, viajei com a minha esposa. Quando eu volto, o telefone tocou. Marco Toguchi, um advogado lá de Goiânia, me ligando, meu amigo, falou assim, o embaixador do Japão vai vir pra Goiânia, eu queria que você recebesse o embaixador. Eu falei, não acredito. Na viagem, eu tava dentro do avião, eu falei assim, o quanto é bom servir ao Senhor, e quanto é bom ouvir a voz de Deus falando assim, você foi levantado pra algo, eu ainda não te revelei, mas eu vou te revelar. Naquela viagem, algumas coisas foram fazendo sentido. Por quê? No meu íntimo, quando meu pai estava em vida, eu não valorizava alguns valores dele. Porque ele estava ali em segurança. Quando ele partiu, eu senti essa necessidade de voltar para a comunidade e falar assim, quando eu me aproximo da comunidade é como se eu estivesse me aproximando do meu pai. Foi tudo automático. As coisas foram acontecendo. Quando eu chego em Goiânia, recebo o embaixador quer conhecer um pouco mais da minha história e me convida para um evento na Câmara. Vou para Brasília, chego lá em Brasília, no evento, subi lá, comecei a falar para todos os organizadores, todos os diretores das associações japonesas no Brasil. E aí eu falo de Deus, que tinha algo diferente, porque eu não era só japonês, eu era um brasileiro e japonês também, entende? E eu comecei a falar dos valores, como uma cultura servia a outra e como disso tinha bons frutos, né? O embaixador gostou disso, me chamou pra casa dele. Fui lá na casa do embaixador, comecei a conversar com ele. E eu começo a chorar na reunião. Por quê? Porque ele não sabe o que eu tinha vivido. Ele não sabe o tanto que eu batalhei. Mas eu sei. E eu comecei a chorar e falei, embaixador, você não sabe da minha história. Mas eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu passei. Eu sei a falta que meu pai faz. Faz 1 ano que meu pai faleceu. E pra mim isso daqui é mais do que um trabalho. Isso daqui é sinal de honra. Hoje eu entendo essa bandeira levantada do japonês de honra. Eu quero servir ao Japão e ao Brasil. Eu tenho um projeto. Eu tenho uma série de entrevistas que eu quero entrevistar pessoas que fizeram sucesso no Brasil e no Japão. O Zico, por exemplo, é um deles. Ele falou, a embaixada vai ajudar nesse projeto. Aí eu,
Obrigado. Saí da reunião, falei, mano, não acredito. Ele falou, ó, e se tiver outros projetos, pode mandar pra gente que a gente abraça. Eu falei, ok. Nossa, lindo. Meu Deus. Saí, eu fiquei até arrepiado, mano. Falei, caramba, não acredito que tá acontecendo isso. Aí tá. Telefone toca. Aqui é da Câmara Comércio do Japão. A gente vai fazer o Brazilian Day aqui no Japão. A gente sabe que você tem muita influência no Brasil com outros artistas. A gente tá querendo trazer outros artistas pro Japão. Falei, caramba, um Brazilian Day? Tá, então eu vou apresentar. E vou separar 2 artistas pra levar pra vocês. Tô levando agora em novembro 2 artistas pra eles. Mas antes de acontecer isso, eu vou fazer um evento no Japan House pelo consulado japonês, que eles vão chamar os diretores da Honda, Toyota, Mitsubishi, todas essas marcas, e eu vou fazer um planejamento de divulgação para todas as marcas. Pra quê? Pra resgatar os japoneses e dar mais espaço para outros influenciadores, artistas japoneses que não tem. E os negros fizeram isso muito bem. Bateram e falaram assim: cadê o negro que não tá na televisão? Sim. Cadê o negro que não tá na publicidade? E cadê o japonês, mano? Só tá eu e a Sabrina lutando faz mó tempão na TV. Verdade, né, cara? Cadê? Cadê o japonês no comercial? É verdade. Qual a importância que eles dão? Eu fui um cara criado no Brasil que eu não tive referência nenhuma de um descendente. Não tive. Não tive. E na minha época não tinha nem o YouTube. A única coisa que eu via na internet era o Mortadela e o Assustador, o site. Eu não tinha referência. Foi quando eu virei pra eles e falei assim: vocês querem que a gente tenha mais voz dentro do Brasil? Então as grandes empresas vão ter que dar apoio pra gente. A gente não tem como. Eu não tenho essa grana pra dar sustento inteiro. Então, hoje faz sentido a minha vida. Eu consigo falar de Deus. Eu consigo me conectar com pessoas que têm os mesmos valores que os meus. E agora eu tô entendendo que o Silvio tinha me falado na minha última reunião. Ele falou assim: ó, você tá pedindo sua demissão. Mas entenda, agora você vai aprender a ser um artista. Porque... Depois da demissão? Isso, que eu fui no Jassa conversar com ele. A minha última conversa ele falou assim: agora você vai aprender a ser um artista, Yudi. E eu era bem novinho. Ele falou assim: você a vida inteira tinha um suporte de uma grande emissora, você tinha assessor, você tinha patrocínio, você tinha figurinista, você tinha uma equipe inteira. Agora, Yudi, você vai levantar um projeto, você vai pedir patrocinador, você vai ter que vender muito bem esse projeto para a marca. Aí da marca, você vai ter que procurar uma emissora, colocar lá no ar, você vai ter que correr para a audiência e depois aumentar um pouquinho a mais e continuar fazendo esse processo. Eu falei, tá, Silvio, tá. Aí ele falou, aprenda uma coisa, o grande artista não é aquele que, nossa, ele dança muito, nossa, ele canta muito, nossa, ele desenha muito. Não, não, não. O grande artista é aquele que sabe vender o grande artista. Você olha aqui, ó, eu sou empresário, Ratinho é empresário, Celso é empresário, a Hebe é empresária. Todo mundo que tá te cercando aqui é empresário. Agora você vai aprender. E a hora que você tiver estruturado com a sua família, com tudo em forma de embalagem para as pessoas, aí vai dar certo. Mas Silvio, eu já dou audiência. Eu sei que você dá audiência. Eu sei que você é capaz disso. Mas a embalagem ainda não tá de acordo com o produto. Eu falei, Silvio, a Hebe saiu do SBT e foi pra Rede TV. Quem entrou no lugar dela fui eu e a Priscila. Nós demos 3 pontos a mais do que a Hebe. Foi quando eu entendi que audiência nem sempre é dinheiro. Porque eu dava mais audiência, mas eu não tinha o comercial junto comigo. Entendi. A Hebe tinha Mercedes, tinha outras marcas, e eu tinha Miniskin, eu tinha... que não casava, entendeu? Hoje eu entendo. Hoje eu consigo juntar as marcas e falar assim, eu vou agora... Ainda não, né? Porque esse é o projeto de quando eu voltar do Japão. Mas eu sei que elas vão abraçar por um propósito, né? Que é ajudar a comunidade japonesa. Hoje eu consigo levantar essas marcas e pedir um horário na emissora. Mas não sei se eu quero isso, entende? Porque hoje tem outros meios de eu divulgar a minha comunicação, de eu divulgar esses produtos. Mas hoje faz sentido. Eu vejo que os japoneses estavam certos. Os mais velhos sempre têm a nos ensinar, né? E a gente é inútil quando fala que não, eu não vou ouvir os mais velhos. Não, a gente tem que ouvir os mais velhos porque de lá vem muita sabedoria, né? Então, o teu projeto
Antes. Você falou sobre ética. Uhum. Eu gosto da ética do japonês. Uhum. Eu tenho uma experiência com um japonês muito legal. Que, aliás, grandes amigos meus de infância, tudo japonês. Marquinhos, Biru, tudo Matsumoto, todos brother, tudo japonês. Pessoa Tânia, boa. japonesa. Pessoa boa. Eu tenho amigo japonês que é japonês e ama Racionais. O Matsumoto. Sério, eu também gosto de Racionais. E se eu for no show do Racionais e não levar ele, a amizade acaba. Nunca mais falar comigo na vida. E ele sempre Quando assiste. agradeceu o Mano Brau, quando meu pai faleceu, ele me mandou um áudio, eu fiquei bem feliz. Né? Obrigado, Brau. O Brau é demais, né? Cara? Demais. Conheci o Brau semana passada. Assim. Demais. E aí, mano? Certo? Firmeza. E aí eu durante 4 anos, trabalhei no Instituto Neymar como coordenador. Uhum. Ia lá na Praia Grande, Jardim Glória e tal. E foi uma experiência maravilhosa, Yudi. Em 2015, apareceu um japonês lá, chamado Taka. Ele é um pedagogo, professor pedagogo, morava em Tóquio, falava português, e desde 2011 gostava muito de futebol. Então ele ia ver o Neymar jogar na Vila e tal. Cara, o japa ficava, sei lá, Brasil, Japão. E ele era muito engraçado, cara. Porque japonês é engraçado, né? Muito. É muito diferente, né, meu? O jeito... Fala assim, né? E aí fala sério e é engraçado. E aí tô lá, cara. Gostei do cara em 5 segundos, velho. Sim. Fui com a cara do cara. Sim. E aí ficou um mês. São pessoas muito boas, assim. Tem uma bondade, né? Que Nossa, a gente não muito. consegue E entender. um respeito. Um respeito. Um respeito. Uma inocência. É inocência, assim. É tipo... muito bonito, cara. E o cara tava lá, pedagogo, e aí ele chega pra mim e fala assim, Joel, eu sou pedagogo, eu queria aprender aqui, porque eu gostaria de levar essa filosofia pro Japão, do Instituto Neymar e tal. E eu, beleza, mas como é que é o teu trabalho? E aí ele me falou uma coisa, cara, Sim. foi marcante pra mim. Ele falou, meu trabalho? Como assim? Eu falei, mas você vai ficar aqui um mês? Quanto isso vai custar? Aí ele falou assim, não vai custar nada. No Japão é a ética do samurai. É isso. Aí eu falei, o que é ética do samurai? Ele falou, honra em primeiro lugar. Aí eu falei, eu não tava esperando aquilo, sabe? Sim. Eu achei aquele bonito demais, meu. Eu falei, me conta mais da ética do samurai. Aí ele me contou uma história que ele foi na Vila, em 2011, ver o Neymar jogar. E foi, sabe aqueles jogos que o Neymar fazia na Vila em 2011? Sim. Que esculhambava com a galera toda? E aí disse que o cara driblou e chapéu, e bola na trave, e gol, e caneta. Ele arregaçou o jogo, arrepiou o jogo. E a torcida, aquele negócio inteiro. E ele fazia origami. E aí ele tinha acesso, acho que ali a parte da imprensa, né? Sim. E ele fez um origami, assim, pra dar pro cara. E ele ficou impressionado que o povo brasileiro, depois do Neymar ter feito tudo aquilo, ainda pedia foto, pedia autógrafo e pedia atenção do Neymar. Ele não estava entendendo. Ele falou, pô, o Neymar fez tudo aquilo e as pessoas ainda pediam mais, e mais, e mais. Eu não. Eu queria retribuir tudo aquilo que ele fez. Aí ele voltou, ele falou, no Japão é a ética do samurai. É isso. Eu achei aquilo muito bonito, cara. É muito real, assim. É muito real isso, né? Muito. Ó, pra você ver, Joel, eu tô agora fazendo negócios com o pessoal do Japão, né? E eu vou palestrar lá no Japão para empresários lá do Japão. Como é que é Joel J em japonês? Ah, não sei, acho que é Joel J. É nome, né? Os caras vão falar, porra, Joel, você tá indo mó bem, velho. Aí vai falar assim, ó, esse não é japonês. Esse não é japonês, você tá indo mó bem, mano. Porra, não vai dar pra te ajudar nessa ética do samurai. Dá de novo. Tudo bem. Agora eu tô negociando coisas lá pro Japão. E eles falam justamente isso. Eu falei assim, eu quero começar algo no Japão, né? Quero conhecer outros empresários daí. E eles falaram isso. Ó, quer um conselho? Vem aqui e não cobra nada. Você vai plantar. Mas escolha muito bem as pessoas que você vai andar. Porque eu entendi, o Japão é um país muito pequeno. Então, se você fez negócio com quem tem credibilidade, com quem tem moral, é mais fácil de expandir, né? Agora, se você já começa num jogo ali fazendo negócio com gente, eles não querem saber. E rapidinho vai ficar sabendo. Rapidinho vai ficar sabendo. Só que olha como é que funciona as coisas lá. Eu falei assim, então tá,
eu vou palestrar aí e tal. Então já começa a ver o espaço, já começa a vender e vamos pra cima, porque a gente aqui é assim, né? Bom, não, já começa divulgando depois que a gente vê o espaço. Aí na hora ele falou assim, não, é errado isso. Primeiro você compra a passagem, me manda o dia certo que você vai vir aqui, que aí eu vou mostrar pra todos que você vai vir realmente pra cá, você vai cumprir com a sua palavra e manda qual que é a sua intenção com o Japão. Eu falei, não, mas eu não sei qual que é a minha intenção. Não, como é que você vai pro outro lado do mundo e você não sabe qual que é a sua intenção? Cara, que animal isso. Eu falei assim, faz sentido, né? Mas Total. a gente não é, tipo assim, é difícil, né? Aí eu falei, tá, vou preparar tudo isso. Preparei tudo bonitinho, mostrei o histórico de vida que eu já morei lá e tal. E eles receberam muito bem. Eles falaram assim, Yudi, a gente tem muita vontade de investir no Brasil, né? Só que os poucos empresários daqui que investiram no Brasil não tiveram uma boa foram experiência. roubados. Mas de verdade mesmo, Joel. Eles começaram a falar as coisas, era besteira que roubaram, sabe? Eu falo, caramba, como é que se queima à toa? Queima à toa. Queima à toa. E aí agora tem que fazer todo um processo de limpeza, mostrar que realmente, eu falo, o Brasil, gente, é um país muito grande, mas tem empresários muito decentes, que fazem as coisas certas. Mas dá uma vergonha isso, né, meu? Ó, Porque às vezes você se sente envergonhado, assim, você fala, caramba... Eu já passei por uma dessas também. ô Joel, fiquei um mês lá, a última viagem, na TV eu não vi nada de crime nenhum. Um mês. Última semana que eu tava pronto pra voltar, apareceu um cara que começou a quebrar o quarto inteiro dele, e aí a polícia invadiu, ele pegou a arma do polícia e ameaçou e tal. E no final, quando o cara tava entrando no carro, Buradirodin, brasileiro. Eu falei, mano, não acredito. Não acredito nisso. Então, tipo assim, vai ser um processo. Sim. Mas realmente é uma questão de honra. Eu tenho certeza, onde meu pai estiver, ele vai ter muito orgulho daquilo que eu tô fazendo, sabe? E casou muito bem. Porque assim, a forma que eu lido com a minha vida, a forma de construir os meus projetos, foi o que meu pai me ensinou. Então, eu não tenho essa diferença tão grande com eles, sabe? Uma reunião, olha como é que funciona a reunião. Isso é até um segredo, tipo, que eu vou compartilhar. Eu nunca falei pra ninguém, mas foi o que eu falei assim, mano, não acredito nisso, que tá acontecendo isso. Primeiro eu tava na Câmara, e o embaixador do Japão foi, cumprimentou todo mundo, falou com todo mundo. O deputado chegou pra mim e falou assim, é o primeiro embaixador que eu vejo falar com todo mundo, agachando, e que negócio. Perguntei pro diplomata, ele tá aqui pra servir. Já foi um negócio estranho. Tá, cheguei na casa dele, quem me recebe na porta lá da casa do embaixador, o próprio embaixador e a equipe inteira, os diplomatas, todo mundo, de imprensa, todo mundo. Entramos, nessa que entramos na casa, eu quietinho assim, né? Entramos na casa, o embaixador puxa uma carta assim, ó, prum. Tava a minha foto do Marco, foto da Monique, diretora, não sei o que, e todas as cadeiras. Tamashiro-san, aqui, eu tinha um lugar pra eu sentar, sentei. Marco Toguchi, sentou. Monique, cada um sentou no lugar. Silêncio. Chega um chazinho na sua frente, pega o chazinho, toma, deixa ali. Cada um entrega, tava o presidente da JICA, que é a empresa que faz trabalhos pro governo japonês. Entregou o cartão. Você tem que pegar o cartão, colocar na mesa. Aqui, ó. Ô, arigato. Fica aqui, quietinho. Aí tem a ordem de falar. O embaixador. Tamashiro-san. Aí eu começo a falar, ó, eu penso em fazer isso pelo Japão, eu sou um artista aqui e tal. Ah, ok. Marco Toguchi. Aí fala, cada um tem a sua ordem. E aí depois, no final, ele chega e fala assim, agora embaixador. Eu escutei tudo, aí ele fala tudo que ele entendeu e tal. Ó, eu vejo muitas coisas e tal, que pra acontecer e tal. Mas gostei muito. Primeiro projeto. Quando você se apresenta pro japonês, você fala assim, Hajime Mashite, Tamashiro Yuji Tomoshimasu, Yoroshiku onegai itashimasu. Você fala assim, me chamo Yuji Tamashiro e espero nos darmos bem.
Eu vou fazer o meu máximo, você vai fazer o seu máximo e a gente vai construir algo. E foi isso que o japonês me falou. Não quero ultrapassar. A gente tá começando pequeno, mas você já tem a minha palavra que é uma construção. A gente vai construir isso junto, sabe? Na hora que eu terminei a reunião, vamos almoçar. Quando chega aquela comida de sushi, eu morrendo de fome, eu já fui meio que correndo, o embaixador... O mais velho tem que comer primeiro. Tem que ir lá pegar. Não importa se é o outro. Não. O mais velho é o mais sábio da casa. Sim. Aí ele vai lá, se serve aí tal. Sentou, comeu. Na hora de ir embora, todo mundo que tava na casa, não importa, tá no banheiro, levanta e vai até a porta. Enquanto você consegue ver pelo retrovisor, eles estão abaixando e falando, dando tchau pra você. Tchau. Eu saí de lá, o Joel, falei... Mano, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha vivido isso, Sim. sabe? É um respeito que ele tem pelo outro profissional, é um respeito que ele tem pelo mais velho, é um respeito que ele tem pela comunidade, sabe? Pelo grupo. Agora, estudando as empresas lá no Japão, todos os dias eles entram na empresa, eles fazem exercícios. A equipe inteira, não importa, o faxineiro vai todo mundo fazer exercício antes, saúde. Aí eles param, o cabeça, né? O cabeça para e fala assim, não importa se eu já sei, se daí colocar peça, é só colocar peça aqui, ó. Não, o cabeça chega e fala assim, Joel, você pega essa peça aqui e coloca aqui, ok? Oh, parabéns. Aí o outro coloca. Lembrando, toda a equipe, o fulano de tal pintou a parede. Olha como a parede ficou mais bonita. Quando a pessoa entrar aqui no nosso escritório, vai ver a parede bonita. Nós tivemos uma melhora. Aí todo mundo, bom trabalho. Todo mundo, pá. Hoje faz sentido. Em conjunto, o grupo, a melhoria não é só pro chefe olhar e falar assim, nossa, eu tive uma melhoria na minha empresa. Não, todo mundo faz parte. Sim. Cada um faz algo diferente para aquela empresa. E isso é em todas as empresas japonesas, sabe? Por isso que eu tô querendo muito ir lá no Japão para entender como é que eles fazem. Como é que o método dele, como é que tudo funciona perfeitinho, sabe? Uma reunião funciona perfeita. Você não vê uma discussão, não vê... Sabe? É isso que eu fico mais encantado. E era assim que eu conversava com meu pai. Que eu achava que ele era lento. Não, ele era correto. E a vida inteira, Joel, eu via meu pai sendo passado para trás. E eu falava assim, meu pai é um idiota. Meu pai é burro. Todo mundo passa ele pra trás, ele ajuda todo mundo e... Isso é horrível. Não quero ser igual ao meu pai. Só que hoje eu entendo. Ele tava certo. A gente que é errado. Que entra, antes de assinar o contrato, a gente já tá assinando o contrato de uma sociedade. Ai, será que o cara vai me passar pra trás? Morrendo de medo. Nem conhece o cara direito. Nem conhece. Hoje, Joel... Os outros artistas, que são amigos meus, vão casar, eles já assinam com medo. Pô, você tá assinando a sua mulher. A mulher que vai ficar velha do seu lado, que vai te aturar. A mãe dos seus filhos. Você tá com medo de assinar um contrato com ela. Sabe? Os valores estão perdidos. Por isso que tem tanta dificuldade assim para envolver o Brasil e o Japão. Porque é muito diferente. Lá é... uma vez só, assinou até o resto da vida. Qual que é a sua visão? O que você quer com isso, Yudi? Eu quero trazer, sim, o método de ensino deles, eu quero trazer a organização, eu quero trazer coisas de lá pra cá, mas o Brasil também pode exportar muita coisa pra lá. Com certeza. A nossa felicidade, sabe, esse calor mesmo, a fé, mano. A fé, eu hoje estudando o Japão, eu olho e falo assim, caramba, o brasileiro tem fé, viu, mano? De abrir a geladeira e não ter o que comer, olhar pro filho, o filho chorando com barriga vazia e falar, Senhor, me dê mais, me ajude, eu confio no Senhor. Isso é muita fé, mano. É só o brasileiro que tem isso. Eu viajo pra outros países, eu vejo outros países, não, mano. É o brasileiro que tem isso. E não faz sentido pra mim dois países se unirem e o Brasil não aprender ainda com um pouco do Japão e o Japão não aprender um pouco com o Brasil. Não é à toa que Deus me deu essa comunicação para eu poder juntar esses dois povos, sim. sabe?
É muito nítido hoje pra mim. Talvez é um pouco distante pras pessoas que me cercam, mas é muito nítido a voz de Deus falando algo dentro de mim, sabe? Aí pode ser muito espiritual, mas é o que me move, entende? E cada vez que eu me aproximo mais, eu falo, pô, a junção do meu pai e da minha mãe me fez. Aham. Deu certo. Eu não sou um erro, tá ligado? Não sou um erro. Deu certo, mano. Eu consigo me conectar com 10 bilhões de pessoas, de muitas culturas, de classes sociais diferentes. Eu entro bem e saio respeitado. Então não tem que ter um porquê. Hoje eu vejo o porquê é isso. De juntar os dois países e mostrar que a gente pode aprender com o outro lado do mundo e o outro lado do mundo pode aprender com a gente também, sabe? Esse é o teu projeto de vida agora. É o meu projeto de vida. E é o projeto, assim, que eu vejo que eu tenho mais segurança pra me aposentar feliz. Mais segurança após aposentar feliz. Sabe por quê, Joel? Porque você, quando é artista, ou você, quando é do esporte, chega um limite que você não tem como mais fazer, Sim. sabe? Não tem mais pra onde ir também. Mas, quando você usa dessa sua influência, dessa sua vida, pra atingir a felicidade das outras pessoas, aí faz mais sentido. Eu vivi o rap. O tempo inteiro eu consumia rap, eu vivi e tal, mas por que grandes rappers não se envolvem na política também, já que eles não se conformam com a política? Eu não me conformo mais com essa situação de ver outros descendentes que vêm conversar comigo, que me mandam direct. Eu não me conformo em ver um japonês na televisão, ou coloca ele de pasteleiro, ou colocam ele de um nerd ao ponto de ser o bobão da história. A gente é mais que isso, entende? Ah, mas isso é a minoria, mas é o que tá no meu sangue. É o povo que eu me preocupo também. Sim, sim. Entende? É o que você representa. É o que eu represento, é o que eu sou, né? É o que você é. Então, são coisas que hoje eu viro e falo assim, vou viver feliz com isso, entende? Minha mulher, mas você tem certeza disso? Eu continuo sendo artista. O amor não tem limites. Eu fui noivo da minha mulher com 16 anos, fiquei 6 anos com ela. Separei, depois de 8 anos eu volto com ela. Nesses 8 anos, eu imaginava que tinha amor, mas quando voltou eu falei, amor mesmo. E é assim na nossa atividade. Você ficou 8 anos separado 8 dela? anos separado. E é assim, Joel, aí eu vou te explicar. Quando há amor em qualquer atividade que você for fazer, não tem fim. Essa foi a palavra que Deus me entregou. O amor de Deus, Jesus Cristo é o próprio amor. Não tem fim o amor dele por nós. E não tem fim a presença dele dentro de nós. Hoje eu não preciso ganhar a vida dançando. Mas quando eu danço, eu sinto amor. Eu falo, caramba, eu amo isso. Hoje eu não preciso abaixar a cabeça para diretores. Porque eu ganho publicidade, eu conecto pessoas, eu consigo fazer outros negócios. Mas quando eu apresento, eu sinto amor. Sim. Então o amor não tem fim, foi o que eu falei pra minha mulher. Assim como o nosso amor, ele tava escondido, mas ele nunca deixou de existir ali no meu coração. Quando eu voltei com você, eu senti isso. Era como se eu tivesse 16 anos de novo. E quando eu danço, eu sinto isso. Ou quando você entra numa piscina e fala, cara, já fui bom nisso, hein, mano? Não é verdade? Pô. O amor não tem fim, mano. Só que tem coisas que você vai fazer pra ajudar outras pessoas que vai fazer mais sentido do que simplesmente nadar. É o que você faz hoje, né? E a gente tem que entender as fases da nossa vida. Aí volta naquilo que a gente tava falando. Você não tem como viver tudo de novo. Não tem. Viva o que você tem, com as experiências que você tem hoje. Vive intensamente. Agradeça a Deus. Hoje eu agradeço a Deus demais, Joel. Tá louco, mano. Eu acordo já feliz, meu. Sendo que todos os dias eu tinha que vender uma mentira. Tava vindo de ressaca, eu tava infeliz de estar apresentando o Bom Dia e Companhia, eu tinha que passar felicidade pras outras pessoas. Sim. Sabe? Hoje eu vivo feliz, eu acordo, pô, olho pro lado, uma baita loira, a mina que, tipo, meu primeiro amor, a minha mãe agora com saúde, a minha irmã também. Esses dias eu tava voltando desesperado de uma reunião, questão de contrato e tudo mais, sem resposta nenhuma. Eu passei ali em Osasco, na frente do hospital onde minha mãe ficou internada, e eu tive o sentimento tudo de novo. Quando eu passei o hospital, eu falei assim,
que eu tô reclamando, mano? Há pouco tempo atrás, quase que minha mãe vai embora junto com meu pai. Eu tenho que agradecer, mano. Eu tô com saúde, tô vivo. Sim. É o que o Brau fala, tô vivão, vamos viver, mano. Né? É tipo, é isso. Tipo, a vida a gente complica demais. E eu tô Demais, aprendendo mano. com os japoneses. Eu falei pro Masato, meu amigo, que é japonês, só fala japonês. Falei, eu tô com saudade, tô triste. Porque meu pai não tá mais aqui. Aí ele, mas você não falou que ele tá num lugar melhor? Você não acredita nisso? Falei, eu acredito. Então, não tem por que você ficar triste se ele tá melhor que você. Parei e pensei, ele tá certo. A gente se coloca num lugar muito pequeno, a gente se coloca tipo, eu sou frágil, eu sou e tal. E tem uma passagem na Bíblia que fala de Jó, que é justamente isso. Jó é o cara que não desistia, Jó. O cara zica do bagulho mesmo. Ele falava assim, eu não vou negar o meu Deus. Eu acredito nisso, eu vou até o fim. Só que chega num momento que tá tão apertado, mas tão apertado, que ele fala, meu, não acredito, o que tá acontecendo e tal. Aí o amigo dele chega nele e fala assim, ué, você prega pra todo mundo, você fala pra todo mundo ter força, todo mundo caminhar, agora quando é a sua vez de acreditar naquilo que sai da sua boca, você desacredita? Exatamente. Aí essa passagem veio na minha cara. É isso. Todos esses vídeos aí que eu tô gravando, eu volto e assisto. Não sei se você faz isso. Eu volto e assisto pra mim mesmo. Esse sou eu falando isso pra mim mesmo. Caramba, hoje eu posso ter a liberdade de falar o que eu vivo, o que eu acredito. Há pouco tempo atrás eu era um adulto fazendo um programa infantil e as pessoas não enxergavam quem eu era de fato. Sabe? Isso criava uma revolta tremenda dentro de mim. Isso faz muito sentido na minha vida. Porque isso conecta demais com as pessoas que trabalham em coisas que elas não gostam. Mas Exato. há um processo nisso tudo. Mano, é muita coisa se a gente ficar... Cara, já viajei aqui pra uns lugares doidos aqui, meu. Ó, Deus mandou vários recados pra mim por você hoje, tá? Amém. Uns 3 aqui eu já peguei. Amém, irmão. Tem um cafezinho aí pra nós? Eu quero também. Porque o podcast, pra mim, ele é assim, ó. Eu começo... Qual é o meu mood do podcast? Eu começo assim, ó. Pô, vou fazer um podcast legal, putz, bacana, toda semana, convidado maneiro, tem ativação, as empresas apoiam, acho massa, tá. Quem é o convidado que vem? Legal, tem aqui o roteiro, vou fazer umas perguntas maneiras pro cara, pra Sim. pessoa, pra audiência, pô, ser abastecida. Sim. Chega um momento podcast, cara. Já esqueci tudo. É. É só. Parece que é uma terapia, tá ligado? Pode crer. Cada episódio é uma gosto. terapia. O que foi? Cada episódio é uma terapia. Pô, entenda a terapia, turma, Opa, como uma arigato. coisa muito positiva. Então, antes de vir pra cá, Sim. eu tava almoçando com a minha esposa e com um amigo. E aí almocei e tal, e vim. E exatamente uma conversa que eu tava tendo com ele agora foi algo que você me trouxe de uma reflexão que eu tava com dúvida. Sim. Entendeu? Ah, Então, se eu não tô Forte. aqui prestando atenção, envolvidão, sim. vivendo, vivendo, não rola. E eu concordo, cara, isso com esse negócio da gente reclamar demais. Tem gente que tá passando coisas muito piores, Muito. cara. Situações de saúde muito pior. Muito. Situações de não ter o mínimo dentro de casa, assim, muito ruins, né? Então, as pessoas, às vezes, têm que lembrar um pouquinho, pô, peraí, cara, será que eu não tô reclamando demais? O Brasil é gigante, é um país preconceituoso, a nossa moeda é fraca, a Sim. nossa política não é confiável, é um país difícil pra caramba, Difícil. a gente sabe, ele não é um país equilibrado, é um país muito complexo. Então, cada avanço que a gente tem sim tem que reconhecer e tem que valorizar. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, Yudi, é do que seu pai morreu? Ele morreu de Covid. Covid pegou Caraca, e... cara, meus sentimentos. Sim, paralisou Quando tudo. foi? Faz um ano. Minha mãe também quase partiu. E pra mim foi um divisor de águas. Foi realmente falar assim, você tem um dinheiro, mas quem conduz a sua família é o seu É pai. J Coffee? Ô, isso é J Coffee. J velho. Coffee? É. Bom, Bebe aí e depois me dá a sua opinião, se você curtiu. muito Se você- bom, hein? Não, mas se falasse que tá ruim também, eu ia cortar. O japonês fala, oishi, Oxi? oishi. Oxi é o quê? Muito bom? Gostoso. Quer também? Bom demais.
Ó, da hora também. O horáriozão pede. Ô, João, ali eu aprendi realmente que tem uma hierarquia realmente, mano. Porque a vida inteira eu achava que era o manda-chuva ali da minha família. E eu não reconhecia a presença do meu pai tão forte assim. Quando meu pai partiu, eu olhei pra um lado, eu olhei pro... E agora? Não é o dinheiro Teu que pai era manda. japonês? Japonês. E a sua mãe? Brasileira. Não é o dinheiro que manda ali. Realmente é a presença masculina ali dentro da família. Eu perdi meu pai também. Mas não foi de Covid, Sim. tem um tempão. E quando você começou a falar dele, do teu pai, pô, só senti falta. Vocês por ele, eu me identifico. É muito louco, né? Tipo, tem pessoas que não tiveram pai presente, né? Mas chega um momento da nossa vida que a gente fala o porquê eu não tive. Mas você não tava sozinho. Tinha o pai do seu pai cuidando da sua vida. Que tem um porquê. É o que eu toda vez que eu olho um documentário, eu olho pra vida dos caras, eu falo assim, os caras, mano, o tempo inteiro era ele e Deus. Só, entendeu? E ali, naquele hospital, aqui em Santana de Parnaíba, eu entendi. Quando a mulher fala, ó, vou fazer a transferência, vai chegar a ambulância, seu pai, na hora ele subiu na maca, entramos na ambulância e o médico falou assim, vai lá, pega seu carro e acompanha a ambulância. Quando eu comecei a acompanhar a ambulância volta pro hospital e tira meu pai. Meu pai tinha infartado. Quando eu entro na sala, começo a dar aquele choque nele. Eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo e tal, tal, tal. E quando eles me tiraram de lá, eu fui pra calçada, eu tava sozinho. Ali eu entendi. Ali eu falei assim, é isso, mano. Milhões de seguidores, ninguém tá aqui. Milhões de amigos, Cadê? ninguém tá aqui. Minha mãe não tá aqui. Minha irmã não tá aqui. Tá eu e uma calçada aqui. E só Deus. Uau. Falei, e agora? Aí entra, as histórias se repetem. Você perdeu seu pai. Sim. Eu perdi meu pai. O Danilo Gentili perdeu o pai dele. Sim. Só que antes de eu perder o meu pai, eu vi um vídeo do Danilo falando que ele tava numa calçada, perdido, e veio algo na cabeça dele. Em tudo dai graça. Naquela hora eu lembrei desse vídeo. Em tudo dai graça. Daqui a pouco veio a médica. A médica veio e falou, seu pai infartou. Só dele estar vivo ainda é um milagre. Pra ele ter vida de novo, normal, é só um milagre. Você acredita em milagre? Aí eu falei assim, aí, eu acredito demais. Ela falou, então pode orar, porque é um milagre. Aí eu falei, mas não tem outro jeito? Ela falou assim, Yudi, eu tô 1 ano à frente do Covid. Eu já vi muita gente boa entrando aqui e não saindo mais. E eu vi muita gente ruim entrando aqui e saindo ótimo. Então, se seu pai tiver vida, é um milagre. E aí foi quando eu passei a lutar. Minha mãe foi internada também, e eu fiquei orando um dia no hospital da minha mãe, outro dia no hospital do meu pai. Um dia no hospital da minha mãe, outro dia no hospital do meu pai. Minha mãe saiu, me ajoelhei nos pés da minha mãe aqui em casa, orei, e aí eu tive uma revelação do meu pai sendo batizado nas águas. Só que olha que louco, pra confirmar, a minha prima teve essa visão e minha irmã teve essa visão. Isso foi de manhã. Quando chegou a tarde, o telefone tocou, minha prima atendeu. Ela saiu correndo e eu fui atrás dela. E aí eu falei, é isso mesmo? Aí ela falou, é isso mesmo. Eu falei, então tá, daqui a pouco veio minha irmã. Minha irmã, depressão, síndrome do pânico, já veio chorando, balançando a mão assim. Eu fui, dei um tapa na mão dela e falei assim, ó, a partir de hoje você é mulher. Porque eu preciso de você, você precisa de mim, a nossa mãe precisa da gente. Eu vou no hospital, vou reconhecer o corpo do pai, quando eu voltar a gente conta pra mãe que o pai morreu. Aí ela, ai, tá bom. Eu fui. Cheguei lá, coloquei a roupa, aonde eu assino, assinei, entrei. Quando eu entrei ali, aí foi o que eu falei, um saco preto. Eu achando que ele tava numa cama normal, né? Mas não, tava num saco preto. E aí quando eu abro aquele saco preto, eu olho o meu pai, eu falo, mano, não é possível. Eu falo, é isso daí, ó. Abracei meu pai, chorei, falei, Senhor, eu
tô entendendo muita coisa, porque eu sou cercado de pessoas que têm uma comunicação excelente. Eu sou cercado de pastores, eu sou cercado de pessoas que estudam, que me passam a Bíblia, que leem pra mim, que me explicam e tal. Mas não é isso. Aí foi ali que eu entendi, tipo, não é na teoria, é na prática, porque as histórias estão se repetindo, mano. Desde a época de Davi, desde a época daqueles homens que estão ali naquelas histórias, e agora é a minha vez, tá ligado? Só que tem uma passagem da Bíblia que fala: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, me comportava como menino, tinha atitude de menino, mas hoje eu sou um homem. E vou ter atitude de homem, vou assumir as responsabilidades de homem, vou direcionar as outras pessoas como um homem. E aí, quando eu saio daquele quarto, tá a montanha, mano. Ali em Santana de Parnaíba. Aí na montanha veio outro versículo. Aí eu entendi, Joel. Mano, quando você conhece as escrituras, quando você vive de verdade mesmo o bagulho, chega um momento que Deus te revela tudo. Tá aqui, ó. Brum! A explicação de tudo isso que você estudou aí, você só falava. Agora você vai entender. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra, aquele que tá lá te esperando. Quando eu olho pra trás, enfermeira, os médicos, o hospital inteiro chorando, porque todo mundo viu minha luta. Todo mundo. E o que eu fiz? Fui lá e comecei a orar. Senhor, abençoe essas médicas. Senhor, abençoe essas enfermeiras. Porque, mano, elas estavam sem vida. Com medo de voltar pra casa e cuidar da família e passar Covid pros filhos, pro marido. E as pessoas não estavam reconhecendo isso, sabe? Ali eu falei assim, a vida é muito louca mesmo, mano. A vida é muito louca. Não tem como a gente baixar a guarda, não tem como a gente... Senhor, reforce as minhas armaduras de Efésios 6, me dê mais força, me dê capacidade pra lutar. Nas minhas orações é sempre assim, me dê mais luta. Porque é depois da luta que eu levanto o troféu. E eu amo levantar troféu. Eu amo isso. O dia que eu saí da reunião com o Silvio Santos, a minha mãe me lembrou. Eu entrei no carro, a minha mãe falou assim, e aí, como é que foi? Eu falei, mãe, eu vou ser maior que o Silvio Santos. Minha mãe falou assim, pronto, ficou louco. Não, mãe, você não tá entendendo, eu vou ser maior que o Silvio Santos. O Silvio Santos lutou muito, e tudo que ele aprendeu nos seus 50, 60 anos, ele me passou. Agora, se eu não for maior que ele, eu vou ser uma bosta. Entende? Não, apenas diferente. Eu preciso fazer algo a mais. Não, porque não faz sentido. Ele batalhou tanto e me deu tanta informação pra eu jogar simplesmente, eu não vou fazer mais nada com isso. Não, eu tenho que fazer algo. Eu falei pra minha mãe agora, minha próxima meta é receber o imperador do Japão no Brasil. E eu falo assim, ó, imperador, esse é o Brasil. Dum. É isso que a gente tem. Entende? Então, são várias coisas que vão acontecendo na dor que a gente realmente conhece a vida, mano. É na morte que a gente conhece a vida. É o que eu falo na minha palestra, eu era um talento desperdiçado, Joel. Uma coisa é você nunca ter. Você fala assim, é o que o brasileiro faz, daí serve pra quem tá assistindo. O brasileiro olha e vê você, vê o Pablo, vê os caras, fala, tá andando de Ferrari. Mas isso é impossível pra mim. Ele tira sarro dele mesmo. Fala, é impossível. E aí desiste desse sonho, tá ligado? É o que eu vejo nos brasileiros. A maioria faz isso. Ganhou. Tá me representando. Não, eu quero me representar. Eu não quero viver o sonho dos outros. Eu quero viver meu próprio sonho. Eu cansei de... somente os outros. Não, eu também. Porque eu sou capaz disso também, sabe? E aí quando eu olho isso, eu falo, mano, tem muita coisa diferente, muita coisa pra mudar, que eu posso ajudar também. E aí vem o sentido da vida, entende? Impulsionar as outras pessoas. Eu te escuto todo dia, mano. Você, o Thiago Nigro, todos esses caras eu te escuto muito, tá ligado? E o que fez? O que fez eu ter novamente a presença de Deus? Excelente, maravilha, é isso que me conduz, me dá excelência. Mas as pessoas ao meu redor já não entendiam mais o que eu tava vivendo. Não entendiam esse sonho. Aí quando eu fui fazer o curso lá com o Pablo, e aí eu sentei na mesa, comecei a falar minha história de vida, ele começou a falar dele, eu falei assim, cara, eu preciso me conectar com mais pessoas assim pra eu poder subir de nível. E foi o que eu fiz há muito tempo atrás, que eu fui colocado perto daqueles grandes comunicadores. Sim. Entende? Então, são processos na nossa vida que através da dor que a gente fica mais forte e tem algumas chaves que vão surgindo pra gente tomar decisões, né? E é o que eu tenho feito, mano. Mas eu fico muito feliz de ver você. Eu vou te falar, que eu assisti você com... O último vídeo que eu vi foi do Flávio.
Você tava ali na mesa, junto com o Caio, junto com o Thiago, e vocês falando. Toda vez que caía pra você falar, parecia que era eu ali. Eu falava, mano, será que ele vai falar merda? Meu Deus, não, ele tem que falar certo. Por quê? Porque isso é identificação de onde você veio, de um povo, de uma cultura. Sim. E é isso que eu sinto quando eu vejo... Quem eu represento. Quem eu represento. E é isso que eu sinto quando eu vejo outros descendentes. Cara, Cara, que foda isso. Eu não falo mais palavrão, mas, cara... Entenda com outra palavra. É porque... Tô falando do Japão, de pai, de Sim. mãe. A minha história comigo é a mesma coisa, Sim. cara. É Sim. negro, é nordestino. Você sabia que eu tenho que estudar mais a fundo isso. Se eu não me engano, foi o Martin Luther King. Foi o Martin Luther King? Acho que foi o Martin Luther King. Quem apoiou Martin Luther King naquela época, me desculpe se eu estiver falando besteira, foi uma japonesa ativista que apoiou a Yellow. Vocês estudaram isso? Depois eu vou pesquisar e vou te mandar. Fuça agora. Aí. Pode pesquisar. Os negros, os japoneses, se juntaram para uma liberdade dentro dos Estados Unidos. Por quê? Eles não aceitavam amarelos, são os japoneses, e não aceitavam os negros. Entende? Então, eram dois povos se unindo por uma liberdade. Exato. Entende? E eu fui inserido dentro disso. Entende? Era muito engraçado, Jô, se você pegar minhas fotos dos meus grupos, do meu convívio, era só eu de japonês, assim, no meio dos negão, tá ligado? É louco essa junção de cultura, sabe? Eu tô apaixonado por isso. Faz pouco tempo que eu tô estudando, tô indo a fundo realmente e aprendendo e entendendo muita coisa que tinha dentro da minha família. Entendendo, mas muito profundo mesmo. Você tem uma João. puta de uma representatividade, né, cara? Você representa um povo, o povo tá te ouvindo aí. Sim, hoje eu tenho mais noção disso. Antigamente, não. Mas são coisas muito simples de explicar. Algo na prática. Fui criado dentro de uma família, minha mãe brasileira, meu pai japonês. E ali dentro tinha o irmão mais velho, ele sempre é responsável pela família. Ele é preparado pra isso. E meu pai me preparou pra isso. O dia que eu estiver velho, você vai cuidar de mim. Você vai cuidar da sua irmã. Você vai cuidar da sua mãe. Você é responsável por essa família. E você, Yumi, que é a irmã mais velha, você vai ter que dar suporte pro seu irmão, porque ele vai ficar responsável por isso. Meu pai se foi. E eu simplesmente assumi. Então, tô dando continuidade. Só que quando era novo, quando meu pai casou com a minha mãe, eu vi algumas discussões, porque eu via o meu pai, quando a gente começava a ganhar um pouco de dinheiro, meu pai tirava e dava pro meu tio. Isso pra uma mulher brasileira, falar assim, o quê? Seu irmão que vai trabalhar e conquistar o dele? Que não faz sentido um negócio desse e tal. Não, você não tá entendendo. Nós somos uma família. Nós não somos sócios, nós não somos amigos, nós somos uma família. O meu irmão, ele é o mais velho. O meu pai e minha mãe moram com ele. Ele já sabe da responsabilidade. Mas meu pai me ensinou que eu tenho que dar suporte pro meu irmão mais velho. Mas ali dentro tinha um conflito muito grande. Sim. Só que quando eu voltei pro Japão, olhei para um lado, olhei pro outro. Muito difícil você ver divórcio. Sim. Muito difícil você ver asilo. Asilo não existe. Mas por quê? Construção, base familiar. De geração para geração. Isso é muito forte. Muito forte. Porque a gente olha e fala assim, não, você não vai dar dinheiro pro seu irmão nunca na vida. E é o que a gente mais escuta, sabe? Mas quando é dentro de uma cultura, dentro de um lar que vive isso, é muito natural. E como a minha esposa viveu 6 anos e meu pai e minha mãe ajudaram na criação dela também, já tá mais fácil. Pros outros é um absurdo. Ah, a sua sogra vai morar com você, Camila? Nossa, sua cunhada também? Tal, mas é o contrário. É o contrário. Eu já falei pra minha esposa, não, vamos ter um monte de filho.
Porque eu não fui criado dessa forma. Eu fui criado que filho ajuda o pai na velhice. Filho não é um desperdício. Filho não é gasto. Não, filho, quando eu tiver velhinho, eu vou dar... Porque foi o suporte que eu dei pros meus pais. Entendi. Foi o suporte que meu pai deu pro pai dele. Entende? Então é uma construção. Ah, por que você não vê japonês morando na rua? A base? E tem Talomoshi também, que eu lembro muito bem quando o meu pai e os amigos dele se juntavam e falavam assim, eu dou esse pouquinho, eu dou esse pouquinho, eu dou esse pouquinho. Quem tá precisando mais esse mês? Ó, gente, me desculpa, mas eu tô precisando mais, eu tô querendo montar uma empresa. Ah, é? Então tá bom, então dá tudo pra ele. Comunidade, mano. Foi crescendo. Quando os japoneses chegaram no Brasil, eles chegaram praticamente como escravos. Se você estudar a história de vários japoneses, o que eles ganhavam era um alimento. Eles só comiam. Entende? Só que... beleza. Você tá ganhando dinheiro? Então tá. Vamos fazer um suporte. Vamos organizar as coisas aqui. Ó, você ganhou, você ganhou, você ganhou. Junta mais. Você ganhou, você ganhou. A gente vai fazer o que com isso? Não importa. Os nossos filhos vão viver o que a gente tá plantando. Comprou a fazenda? Ok, então aquele lá que tá trabalhando só por comida, manda pra cá. Manda o outro pra cá, manda o outro pra cá. Todo mundo trabalhar na fazenda japonesa. Montou uma fazenda, junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro, monta outra fazenda. E aí foi indo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Vou te contar uma história. Meu pai em vida, meu pai construiu uma construtora, Majime. Ele ali sempre... junto com os funcionários. Eu tinha um armário só de jaqueta. Ele pegou uma jaqueta da Harley Davidson. Sabe aquelas... Sim. É cara, de couro. E tá. Meu pai faleceu. Quando ele faleceu, eu fui até o armário pra ver. Eu olhei, cadê minha jaqueta? Não tá mais aqui. Falei, não é possível. Sumiu minha jaqueta. Me bateu desespero. Minha mãe vira e fala assim, eu não tô aguentando ficar aqui dentro da casa, porque tudo lembra seu pai. Eu falei, eu também não aguento, tudo lembra o meu pai. Então vamos ter que reformar. Eu, desesperado, liguei pro Jaime, que é o sócio do meu pai. Ele falou, tá bom, eu vou aí com o pessoal que trabalhava pro seu pai. Ele aparece lá em casa. E o cara que trabalhava com meu pai falou assim, a gente vai fazer a sua obra... porque eu saía da minha cidade, acho que era ABC, ia até Cotia pra fazer a obra com o seu pai e ele via que eu passava frio. E ele me deu uma jaqueta da Harley Davidson. Eu vou fazer de graça pra você porque seu pai me ajudou lá no passado. Sabe o que eu entendi disso? Tem frutos, tem coisas que a gente tá plantando que a gente não vai ver, mas os nossos filhos vão ver. Isso foi uma resposta dos antepassados dele. Da forma que o meu avô ensinou ele, Sim. da forma que ele me ensinou, e é a forma que eu vou ensinar os meus filhos. Tem coisas que eu não vou ver, mas meu filho vai chegar e vai falar assim, meu pai fez isso por mim. Caraca, tua conexão com teu pai é bizarra. É muito... É porque eu vivia com ele. E assim, tudo que ele foi me ensinando, eu fui guardando. Só que hoje eu consigo colocar em prática. Eu sou assim também. Hoje faz sentido, né, meu? Meu pai morreu e meu pai ele era um negão responsa. Sim. O negão era responsa. Conheci vários. E ele era... Meu pai me ensinou a pensar. Meu pai foi um pensador, né? Então eu convivi com meu pai, vendo meu pai lendo jornal, ele tinha uma estante cheia de livro, ele lia, sei lá, Cleópatra, Maomé, Buda, Fidel Castro, Muhammad Gandhi, Martin Luther King, lia tudo. Legal. E eu falava, por que meu pai tá lendo isso aí? Nada a ver, puta coisa chata, moleque. E eu via meu pai ler. E eu lembro a primeira pessoa que me explicou filosofia na vida foi meu pai. Ele falou, filosofia, Joel, é assim, ó. Você tem que saber o que você vai fazer aqui. Você tem que saber se perguntar. Eu, mas o que meu pai tá falando? Que groselha. E aquele negócio falando. E meu pai, ele gostava de falar umas coisas meio complexas, assim. Então ele falava assim, Joel, porque a espada de Damocles. E ele falava engraçado, a espada de Damocles. E toda hora, Yudi, ele falava da bendita da espada de Damocles. A espada de Damocles é uma história na mitologia que um cara queria ser rei. Então ele falava assim, Yudi, se eu fosse você,
Você errei. Se eu fosse você, eu faria isso, faria aquilo, faria isso, faria aquilo. Aí você, é mesmo? Tá bom. Você deveria fazer isso, deveria fazer isso. Até um dia que o rei falou assim, então tá bom. Senta aqui no trono. E faz. E faz. E ao sentar no trono, ele tinha uma espada. O que o cara não via, tinha uma espada pendurada com um fio de uma crina de cavalo, que é o rabo do cavalo. Ou seja, prontinha pra cair e arrancar a cabeça do cara. Meu. Então a história é, assim, basicamente, né? Quando você tá numa posição de muito poder, você tá no fio da meada da coisa. Então ele sempre queria me falar assim, Joel, olha a linha de raciocínio que ele pegava. Então quando eu virei professor universitário, ele me falou da espada de Damocles. Eu falei, pô, o que tem a ver, velho? Ele queria me dizer o seguinte, meu irmão, agora tu é professor. Quando tu for falar, tu tem que ter propriedade. E quando você for explicar, da mesma forma que você manda um comando, as pessoas vão estar te olhando. Porque na espada de Damocles, e eu, nossa, que nada... Só que ele foi me falando, pau. Aí escuta. Tá bom. Chegou um tempo, eu falei, meu pai é um cara que tem um raciocínio diferente e tal. Sim. Porra, o negão é embaçado. Aí ele morreu. Quando ele morreu, cara, foi muita gente no velório dele, do trabalho dele. E aí foi um cara, velho, que o cara era assim, ó. Meu pai trabalhava no Porto lá de Santos. E o cara era assim, sei lá, porteiro, Yudi. Porteiro. Sabe o cara assim, um cara que abria e fechava a porta, mas nada. Ele falou, teu pai era sangue bom demais. Teu pai mudou minha vida, teu pai me ajudou muito. Eu falei, pô, cara, obrigado. Teu pai me explicou a espada de Damocles. Mentira, mano. Eu me emociono. Ou seja, o meu velho, ele não estava explicando a espada de Damocles pra mim. Ele estava explicando a espada de Damocles pra todo mundo que ele impactava. É isso, mano. E ali entendeu? Isso. Qualquer pessoa que ele encontrava, ele falava espada de Damocles. O cara, desde o cara que pilotava o trator, a empilhadeira e o filho. Eu era o filho, mas eu era como qualquer outro, entendeu? E eu falei, caracas. E eu lembro, cara, que naquele dia eu tive um pensamento, pô, meu pai era mentor e nem cobrava. Hoje eu cobro pelas minhas mentorias. Meu velho era mentor e ele nem cobrava. Então, essas percepções que você tem, que se conecta muito comigo também, é porque você teve uma sensibilidade e os nossos velhos, de uma maneira que a gente ainda não sabe, eles conseguiram ser iluminados a ponto de falar assim, cara, eu vou investir nesse moleque aqui. É isso mesmo. Porque no futuro, esses moleques vão ter aí um megafone. É isso. Então eles ficaram martelando no Yudi até um ponto que você falou, é isso. Aí tu vê plantar. Ele tá plantando nós. É. E a gente tá fazendo a mesma coisa. É muito... Ó, vou te falar um negócio. Foi um tapa na minha cara, hein, mano. Fui pra Gramado. Gramado é lindo. E eu tô com a minha esposa no hotel que fazia um mês, tava pronto. Lagueto. E esse hotel, tem resort, tem... Mano, Gramado inteiro. Lagueto manda. Aí tô eu lá naquele hotel postando, chique, da hora, que não sei o que e tal, conforto, luxo. E Gramado tá dando muito dinheiro pros empresários. E aí eu vou apresentar uma live japonesa lá em Goiânia. Quando eu sento pra entrevistar um senhor, o senhor parecia meu pai, mano. Meu pai era o japonês que colocava a chave assim, andava assim, aí camiseta zoada, sabe? Tipo, não queria usar relógio, corrente, não queria nada. Eu falo, pai, você precisa se arrumar. E esse japonês era dessa forma. Eu olhando, vou entrevistar esse cara pra quê? Quando ele senta do meu lado, eu falo, então, você é um dos patrocinadores, e ele é o patrocinador master do evento. Sim. Aí ele, sim, o que você trabalha? Aí ele... então, eu tenho uma construtora, eu tenho uma empresa tal e tal, e a gente também agora tá investindo em Gramado, meu hotel ficou pronto agora, o Lagueto. Eu falei, mentira. Mentira, que aquele hotel é seu? Aquele outro também? Aquele outro também? Aquele outro também? Ele é meu. Falei, não é possível. Terminei de conversar com ele, e aí continuei.
vamos fazer mais projetos, vamos não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a forma que eu falava com ele era como se eu estivesse falando com meu pai. Então eu sabia falar com ele. Te entendo. Eu sabia falar com ele, eu sabia o que ele gostava, porque era o que o meu pai gostava também. E eu perguntei pra ele, falei, qual que é a sua maior riqueza? Ele falou, a minha maior riqueza é que há pouco tempo atrás eu quase morri e todo mundo aqui do Kaikan orou pela minha vida. E agora eu vou estar aqui, quem construiu, quem formou esse grupo de taiko, desses tambores japoneses, fui eu. E agora eu sentado aqui, olhando esses jovens fazendo, isso pra mim é a minha felicidade. Eu falei, meu pai tava certo, mano. E eu tava errado. Querendo carrão, querendo não sei o quê, não sei o quê. Os mais sábios, os que reconheceram a felicidade estava nas coisas simples. Mas a felicidade de conquistar coisas grandes é de ver as outras gerações vivendo aquilo que você plantou, sabe? Ali eu falei, caramba, meu, que loucura. O porquê tá sendo tão fácil me conectar com os japoneses? É só eu lembrar do meu pai. Quando você recebe pessoas intelectuais aqui, qual que foi o filósofo que tava aqui de óculos mais velho? Pondé. O Pondé. Você falando, você sabia o que você iria falar com ele, porque você foi preparado para isso. E eu fui preparado da minha forma humilde japonês de ser, sabe? E agora eu consigo me conectar com esses caras com mais facilidade porque eu fui preparado para isso. A maior burrice do ser humano é quando ele a vida inteira, ele tá sendo preparado para conversar com o público popular, ele chega agora, não, agora eu só vou falar com a elite, eu vou falar com tal. Você não sabe o que tá lá, mano, você não sabe uma marca, você não sabe ainda, mano, você não viveu isso. Tem um público gigantesco esperando ouvir o que você tem para compartilhar, sabe? Eu a vida inteira também, eu queria vender algo, conversando com... Isso é muito louco, eu fui criado junto com um grande empresário aqui em São Paulo, a gente saía pra balada. O pai dele plantou a vida inteira uma marca gigantesca aqui no Brasil de roupas. Marca gigante. E eu fui criado com ele, balada e pá. Chegou um momento que ele virou e falou assim, eu vou assumir a empresa. Só que aí ele queria lançar umas marcas meio Sérgio K e pá e tal. Nada a ver com o que o pai tinha construído. Ele não entendia como funcionava a roda. Não deu certo. Foi quando ele deu 2 passos para trás e falou assim, não, eu fui preparado para isso, verdade. Sim. É isso que eu sei fazer, eu tenho que encontrar minha felicidade disso. Agora tá fazendo da forma que o pai dele ensinou, tá dando resultado, tá muito feliz com o resultado, tá feliz com o que ele faz e agora tá vivendo tranquilo, entende? Então, assim, é muito forte que os nossos pais entregam pra gente. E hoje eu vejo que o que o meu pai fez por mim é algo maravilhoso. Eu nunca vi meu pai olhando pra mulher nenhuma. Eu nunca vi meu pai falando assim, eu vou separar da sua mãe. Não, fui criado dentro de um lar onde o amor existia e não existe possibilidade de separação. Não existe isso, a separação não existe aqui. É até o fim, aqui, entende? E hoje, quando eu me encontro com outros artistas, com outros jovens, a separação é a primeira coisa. Sabe? Deu treta, tira aliança. Tira aliança e vai, cadê os valores? Não tem nada e pronto, acabou. Então, eu fui um cara muito privilegiado. Você também foi. Sim. Então, a gente precisa realmente valorizar tudo isso e falar passar, assim... cara. E passar, eu preciso passar. Só passar. Só que sabe como que acontece? Tem muita gente que olha os seus vídeos, olha vídeos de outros, e fala assim, esses caras estão fazendo isso daí só pra ganhar dinheiro. Eles querem o holoforte em cima deles. E na verdade mesmo, o dinheiro chega num nível que nem importa mais, mano. A gente só ganhou dinheiro porque a gente fez isso. Fez isso, mas... A gente não faz isso pra ganhar Mas se dinheiro. for só pelo dinheiro, não flui, mano. Não, porque a gente faz muita... Não, com certeza não. Não flui, mano. Já pensou se acordar, você ter que bolar uma mensagem pro vídeo e você ficar pensando só no dinheiro e você não pensar em atingir as outras pessoas Você tá de uma doido. forma positiva, né? Você tá doido. Não flui. As pessoas precisam entender isso. A gente faz porque a gente ama, a gente quer fazer isso. E não é porque elas precisam fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo, não. Elas vão fazer outra coisa com perfeição. Entende? Mas é preciso ser feito. Tem que fazer as coisas girarem, cada um... sabe o que é muito louco? Que a gente tá deixando
de fazer aqui no Brasil, que eu fui pesquisar. Fizeram uma pesquisa no Japão, qual a profissão que as crianças sonham em ter. Primeiro, youtuber, né? Normal, já esperado as crianças. Segunda profissão, criar coisas. Olha que mágico isso. Eles não colocam limites para as crianças. Eles não colocam, ó, a condição que você tem, você só consegue fazer isso. Não, é melhor você estudar para ser um professor. Não. Você precisa criar. Você precisa pensar que você vai fazer algo de útil para as outras pessoas. Não, eu vou copiar aquela pessoa. Não, você vai ser criador. Você vai ser diferente. Você vai fazer algo diferente, sabe? E eu vejo também isso serve para as outras pessoas. Eu quero ser igual o Kaiser. Não, você não vai ser o Kaiser, mano. Você vai ser você. Sim. Entende? Você não tem o corpo do Kaiser, você não tem... A história do Kaiser é diferente. Você usa de inspiração em um certo momento e começa a escrever a sua história. É isso que eu tenho feito na minha vida, entende? Parece ser muito distante ainda, não é nítido para as outras pessoas o que tem preparado para mim. Mas eu tenho muita noção. Eu acredito demais. Você pensa em ter livro, cara? Penso. Comecei a escrever. Pô, você tem que ter um livro, cara. Comecei a escrever e 2 noites passadas eu acordei e Deus falou comigo que não era pra eu parar de escrever. Só que eu não tive tempo ainda. Eu vou pegar um tempo. Eu acho que na viagem pro Japão, eu acho que vai fazer muito sentido eu parar pra escrever. Cara, você já tem uma mensagem muito poderosa pra estar... E deveria estar num livro. Sim. Porque você é um cara muito jovem, né? Você tem 30 anos, né? 30. Mas você tem uma experiência de vida de um cara muito mais velho, né? Sim. Então você teve essa oportunidade. Outra coisa que eu percebi, trocando ideia com você, é ser sensível. Você tem sensibilidade. Não são todas as pessoas que... Sim. Sei lá, o mundo te informa uma coisa, o mundo te dá uma coisa, você consegue, cara, deixar isso num formato positivo. A visão do artista, né? Você fala, cara, isso foi uma lição. Isso aqui eu entendi isso. Isso aqui meu pai tava certo. Isso aqui, não. Pô, tem muita gente que leva isso para um lado... Negativo, vitimista, não tem o que fazer. E você conseguiu construir uma linha de raciocínio. E outra coisa que você faz bem é que você valoriza muito teus mentores de vida. É Silvio Santos, é teu pai, é tua mãe. Mas isso é por causa do japonês mesmo. Eu fui criado dessa forma. É o Japão que fala, cara, ó, presta atenção nisso aí. Então, mesmo você não tem filho, né? Não. Mas você já tem uma visão de paternidade, cara, diferente, assim. Sim. Porque quando o teu filho nascer, ou os filhos, eu tenho 2 e um na barriga. Caramba. E a logística? Uma logística. É gente pra cuidar de você, né? Não, eu fico limpando a bunda lá dos moleques, eu falo, eu tô limpando a tua bunda. Uma hora tu vai ter que limpar a minha, eu vou estar com fralda geriátrica, moleque. Tu vai ter que estar... E eu vou te lembrar, pode limpar minhas fraldas. E o filho, cara, ele... O filho tapa buraco que tu nem sabe que tá aberto. Eu imagino. Tu fala assim, cara, que buraco é esse que eu não sabia que tava aberto? E se você já tem essa conexão com o teu pai e com a tua mãe, com um filho ou uma filha, meu irmão... É mais forte, né? O quê? Tu consegue entender a cabeça do velho, velho. Tu fala, cara, entendi. Pô, não existe a menor possibilidade, zero, do moleque não ter o teu melhor, assim. Né? Não tem. Não tem a menor possibilidade de você não dar o máximo, de você não dar tudo, de você não acordar aí, levar o moleque pro hospital e de você não fazer um corre e levantar dinheiro. Não tem, velho. Não tem. Mas não precisa nem fazer força. Sim. Tem gente que fala, eu tenho que fazer esforço. Não tem que fazer força. É óbvio. É o amor, né? É o amor, cara. É o amor. É aquilo. E tem uma passagem que é assim, ó. O filho, a mãe é o primeiro grande amor de um filho. Sim. Mas o filho é o último grande amor de uma mãe. Sim. Nunca mais uma mulher vai amar alguém. Só se aparecer o outro, né, filho? Aí tem outro. Aí vai. Aí o que acontece? Só multiplica, tu fala, não dá mais, Sim. cabe. Eu sei que cabe, os moleques tudo junto. E é uma coisa fenomenal. Porque eu vejo o que o teu pai fez contigo. E a tua mãe fez contigo. Sim. E o que eles fizeram comigo. E aí quando nascer, aí você vai falar, saquei.
Mais uma. E é bom que tá registrado, né? Ó, No então, podcast aqui, quando eu tiver com meu filho, eu falar, vamos assistir um negócio aqui, ó. assiste. Ó, que há muitos anos atrás É. o pai ouviu. Foi isso. E sabe de uma coisa? Esse podcast aqui, como tantas outras oportunidades que você tá tendo de falar do teu pai nunca vai morrer. Nunca. Porque ele só vai morrer quando a última pessoa falar dele. Isso É aqui isso. nunca vai sair do ar. Nunca. Eu também falei do meu pai aqui. Então, pai e mãe, né? E é porque, cara, eu tô no momento que qualquer coisa que fala de pai e mãe, filho, eu choro, tá Não, ligado? eu choro também, meu. É. Mas eu acho que é o momento mais bonito, quando a gente tá sensível. É o momento que a gente tá aberto e entendeu que a gente não precisa ter armas, né? É o momento que você tá aqui, ó, pô, eu quero me entregar pra essa conversa e eu quero aprender algo com isso também. E não tem coisa mais bonita que isso, mano. Você vai ver uma coisa com a tua avó, com a tua mãe, Uhum. quando ela for vó. Vó e criança tem uma conexão absurda. Às vezes até mais forte do que pai. Por quê? Porque a criança, ela consegue ficar no momento presente. Ela consegue. E os avós sabem a importância do tempo. Isso é muito forte. E ao saber a importância do tempo, os dois se conectam de um jeito e aí você entende o que é presença. Olha uma avó com um neto, você vai entender o que é presença. Muito forte isso. Muito forte. Eu quero ter filho ano que vem, né? Então você vai ter, velho. Eu fico toda hora pensando. Eu tô nessa fase aí de ficar vendo o vídeo de criança. Eu vou te... Criança japonesa. Eu fico vendo, eu fico, Imagina- amor, olha só. Aí ela, calma, minha carreira, calma, calma, Hein, calma. o japonesinho tudo... Nossa! E aí, os moleques metem umas faixinhas, faz um Karate Kid, Kokimoto. aí liga o PlayStation, canta uma Umbral, e aí tu vai falar, que é isso? Aí os moleques, e aí, pai? Aí faz uma guitarra. Já viu aquele japonês tocando? Pagode. Muito bom, né? Deixa acontecer. Os caras tocam direitinho. Muito massa. Não é da hora esse japonesada? Muito bom. É coreano, mano. É coreano? Tá vendo? 2-0 pro Yuji. 2-0 pro Yuji. Os caras vão falar assim, porra, Joelzão, já tinha esquecido a última. Como é que fala Joel J? Como é que fala? Não, se liga, tinha uns brother meu. Lembra uma época que, cara, a maior galera tatuava coisa em japonês? É um monte? Um monte. Aí tinha um brother meu, da época da natação. Aí, mó tatuagem. Aqui no braço, o cara mal braçudo, nadava costas, nadava pra cacete. Uma tatuagem zona aqui no braço. Aí o cara ganhava as competições, fazia assim. Aí o fotógrafo tatu pegava gigante. e tal. E aí, o que tá escrito aí? O cara, sei lá, coragem. Tá ligado? Na cabeça. O que tá escrito aí, mano? Ele, cara, coragem e tal, né? Aí, beleza. E aí teve uma competição, uma Copa do Mundo no Japão. Aí os caras andando no Japão e tal, não sei o que. Aí pararam no japonês. Tá escrito coragem mesmo? Tá, pô. Aí o japonês, pararam, o japonês falou, ô japonês, o que tá escrito aí? Aí o japonês falou, tá, isso aí não é japonês. Aí o cara tá louco, tá escrito coragem dele. Não, isso não é japonês. Não é? Perguntaram pro japonês, não. Isso aí não é japonês. É os tatuadores lá tatuador da tá- Baixada escrevem tudo errado. É lá da Baixada Santista, tá ligado? Aí o cara, pô, mano, não é do japonês e tal. Mas tem um monte, mano, Não tem? que escreveu assim em japonês e não era. E não é japonês, né, mano? Não, tudo errado, mano. Tudo errado. Eu agora tô tendo que estudar japonês, né? Então eu tô fazendo aula, tô voltando a falar, porque eu esqueci tudo. E aí tô também aprendendo a escrever e tal. É difícil, mano. Maluco. É difícil pra caramba. Difícil pra Mas cacete. assim, eu tenho mais facilidade do que com o inglês. O inglês não sai nada. É Eu acho mesmo? que já fica meio É. que no subconsciente, assim, na minha cabeça, como eu já falei, voltar, assim, tá sendo mais rápido, mais fácil. Eu conversando com mestiços, eu consigo entender. Agora, quando o japonês fala, japonês mesmo, é muito rápido, aí eu não entendo nada. Nem falando devagar eu entendo também. Tem essa... Pode falar em slow motion, eu entendo. JJ dá. Ô, Yudi, gostou do papo, irmão? Muito bom, meu. Pô, obrigado por você ter vindo. Muito bom mesmo, fiquei muito feliz. Assim, tenho certeza que vai atingir várias Vai, pessoas. cara, vai. Vai Prepara. tocar. Eu acho que esse é o sentido desse encontro, né? É isso aí. E principalmente falar pra molecada que tá lá na Baixada, né, meu?
Tipo, caramba, eu vejo o pessoal falando muito de jogador e MC, a Baixada é rica em várias outras coisas também, sabe? Exato. Então, pô, natação, Ixi, tem muita coisa lá. jornalista, enfim, tem muita coisa. Mas eu sinto que é mais uma fala pra história, sabe? Eu tenho certeza Eu que também. eu vou ter orgulho de colocar o meu filho pra assistir a nossa conversa. O meu também. Ó, antes de eu te fazer a última pergunta, deixa tuas mídias sociais aí pra se a Sim. galera quiser te encontrar, como é que faz? Sim, é @Yudi Tamashiro, o Instagram. O canal eu vou voltar agora, que é Yudi Tamashiro. Tudo é Yudi Tamashiro. Botou Yudi, achou. Yudi já vai aparecer, Yudi Tamashiro. Meu irmão, se você pudesse dar uma mensagem e essa mensagem chegasse para 7 bilhões de pessoas, ela vai chegar num outdoor, ou no telefone, ou no jornal, ou numa revista. Essa mensagem vai chegar para todo mundo. O algoritmo vai entregar para todo mundo. Sim. O que você deixaria? Eu deixaria algo que eu falo pra mim mesmo todos os dias e que meu pai me ensinou. Você não está sozinho. Tem algo maior cuidando da sua vida. E gambater. Gambater, meu pai falava todos os dias quando eu saía de casa. Gambater quando eu ia começar uma atividade. Gambater, que significa dê o seu melhor. Se esforce, dê o seu máximo em tudo que você for fazer. Eu acho que é isso. Gambater. Gambater. Obrigado, meu irmão, pela presença. Valeu. Esse foi o Yudi, galera, no JJ Podcast. Se você gostou, comenta, compartilha, manda pros amigos. E semana que vem tem mais. Valeu, abraço.